Eu gosto sempre de começar por agradecer a todos os presentes, a toda a gente, a ti também. Para nós é especial, é um episódio especial por és a primeira mulher. Sinto muito honrada. És a primeira mulher, és a primeira convidada a estar aqui presente. E é espetáculo. Luxy Sessions é o nosso podcast, como eu já tive aqui a explicar, o logotipo, isso assim. Só não te expliquei o slogan, que isso nós tem que deixar aquele brilho para o final? Para o vivo, Ok. Estás a ver? Yeah. Nós temos o slogan que é isto é o podcast de quem é e não de quem tem. Estás a ver? Então a gente tenta sempre conhecer mesmo a pessoa, como eu também já tinha te dito, começar pela infância até agora, estás a ver? E tu sendo psicóloga, né? Eu queria tentar, quero tentar conhecer a tua infância e em que momento é que tu hoje em dia, já mulher, já adulta, que sentes que a psicologia entrou ou começou a ter aquele peso e que que abriu as portas para o caminho que tu estás. Mas começa pela infância. Okay. Nasceste aqui, nasceste lá, nasceste aonde? Nasci, em primeiro lugar, obrigada também pelo convite e ser a primeira mulher aqui é fixe, não sabia. Yeah. E Então é muito bom. sem querer te interromper, À vontade. sendo que a gente quer dar uma direção séria ao projeto, a escolha da primeira mulher também tinha que ser algo mesmo bem pensado, estás a ver? Tinha que ser psicóloga, uma pessoa séria. Tinha que ser uma psicóloga, já que outras tentativas não deram, tinha mesmo que ser uma psicóloga. Ok, olha, fico feliz por isso. Yeah. Eu nasci em Portugal, nasci cá, a minha família é que é toda de Angola, eu e os meus irmãos nascemos aqui. Os meus pais vieram para cá na altura da guerra, vieram para cá muito novos. A minha mãe veio para cá com 18 anos, entretanto não voltou a viver em Angola. Então, Até hoje não voltou? não voltou de férias, não voltou a viver. Ela Ok. foi a única, eles são 4, a minha mãe, 2 tias e o meu tio. Ela foi a única que não quis voltar a viver em Angola, acabou por ficar cá, casou cá, teve os filhos cá. E nasci cá, cresci cá, toda a minha infância foi cá, toda a minha vida foi cá, a minha educação de cá também, europeia, ali como um mixtape Não, ia dizer, da tem África. que ter aquele, Tem que ter ali um toquezinho. aquele tempero. Mas Yeah. acho que durante muito tempo eu sentia mais europeia do que outra coisa. Acho que pelo facto de eu ter crescido, de eu ter nascido aqui, ter crescido aqui, nunca soube muito bem onde é que era o meu lugar. Sempre me sentia assim um bocadinho dividida. Eu Ah, é? Sim, eu costumo dizer que tenho assim o meu coração dividido entre 2 sítios. Eu só comecei a ganhar essa consciência mais tarde, mas lembro-me quando era miúda, ficava muito naquela, sou angolana, sou portuguesa. Ainda hoje, quando as pessoas me perguntam és o quê, eu digo, tenho dupla nacionalidade. Mas porquê? Mas tens? Tenho. Yeah, ok, não tenho. Sim. Yeah, não tenho. Yeah, digo, tenho dupla nacionalidade. Que é para... Mas porquê que vinha essa dúvida? Epá, acho que sou preta para os brancos e branca para os pretos. Falando assim de uma maneira muito clara. Ok. Tipo, estás em Angola, não, Petra é branca. Petra não sabe dançar com duro, Petra não sabe Então quem é que não sabe dançar com o duro não é ou a Petra Mangope? não sabe dançar, ou a Petra afina, não é? Ok. Se bem que por acaso quando eu estou com a minha família e com os meus amigos angolanos o meu sotaque muda de uma forma automática, mas a Petra afina, a Petra é tuga, a Petra tem educação tuga. Mas isso chegou-te a fazer confusão? Do tipo uma crise de Não, identidade, não? Um bocadinho, no sentido de que, está, era o que eu estava a dizer, não sabia muito bem onde é que eu pertencia, porque para os afros sou branca, né? Sou da Europa, sou de Portugal, mas depois aqui eu sou a Petra que não é portuguesa, né? Eu não sou portuguesa, não sou 100%, não sou, como dizem hoje em dia, não é? Não sou originária. Pronto. Não, Sérgio, eu acho que é porque eu não me lembro, tá a ver? Também não me lembro, não tenho a certeza, mas antigamente, antes de ser cartão de cidadão, era o bilhete de identidade. E lá não dizia naturalidade. Eu sou natural de Portugal, de Lisboa, Sim. né? De São Sebastião da Pedreira. Sim, mas imagina, o meu pai e a minha mãe tinham um documento português, mas natural da Angola. Estás a entender? E eu ficava tipo naquela, mas até que ponto é que isso tem algum peso? Às vezes não é tanto o peso de o que está no teu documento, porque tu até podes ser. Tu podes Sim, podes ser vir lá do... Nasceste aqui. Eu tenho uma rapariga que eu conheço que toda a gente goza com ela, porque cada vez que as pessoas lhe perguntam tu és o quê, ela diz eu sou portuguesa. Eu digo a tua cor não é portuguesa, desculpa, tu não és portuguesa. A tua cor diz logo que tu não és portuguesa, por isso não há vezes que é portuguesa. Por isso às vezes nem é. Mas ela nasceu cá? Nasceu cá. Só que a família é angolana, né? Ela também renega ali um bocadinho as origens. Mas pronto. Não quero aceitar. Então, eu nasci em Portugal, eu sou portuguesa. Mas
é aquela questão que a tua cor denuncia, as pessoas conseguem perceber que tu não és de cá, por assim dizer, não é? Por muito que tenhas nascido aqui. E isso depois é aquela questão que tu nasces ali no meio, não és uma coisa, mas também não és outra. E depois, então, quando começou a surgir o termo de mulata, né, os meus amigos todos me chamam mulata e que as mulatas não são bem vistas, não é um termo assim muito bom, mas é a minha alcunha no meio dos meus amigos também. Então, tu sentes sempre que tu. Sou de onde? Sou de que sítio? Só mais para a frente, já enquanto adulta, é que comecei a fazer as pazes com isso e comecei a perceber, ok, tenho a sorte, né, a bênção de ter dois corações, de me sentir em casa em dois sítios completamente diferentes, apesar de eu nunca, não nasci em Angola, nunca Uhum. vivi lá. Só fui a Angola de férias. Quando estou lá, sinto-me em casa, literalmente. Sinto que é a minha segunda casa. Então, hoje em dia, eu consigo ver isso dessa forma, mas durante muito tempo era do género: quem é que eu sou? Tipo, sou o quê? Sou portuguesa, sou angolana. Porque depois as pessoas perguntam: tu és o quê? Ah, sou portuguesa. Sim, mas a tua família é de onde? Era Né? aí. É essa a Tipo, pergunta. É essa a tua aquela família é de onde? pergunta. Ah, sim, a minha família é de Angola. Eu Então acho que eu já me precavejo nesse é sentido, essa né? pergunta que depois que te faz ficar na dúvida. Exatamente. Então hoje em dia, és É de quê? onde? Sou angolana, nasci em Portugal, mas a minha família é de Angola. Ou então tenho dupla nacionalidade. Respondo sempre Não, assim. agora a dupla entra bem. Porque já sei o que é que as pessoas estão a perguntar, já sei o que é que as pessoas querem saber. Yeah. Ok. E como é que foi? Tu disseste que tens irmã mais velha? Eu tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo. Aham. Ok, tipo. Como é que foi? Tipo, como é que foi a vossa infância? Olha, foi uma infância tranquila. Eu nasci, sempre vivi na linha de Sintra, nasci na zona de São Marcos. LS. LS. Nasci na zona de São Marcos, sempre, pá, daquilo que eu me lembro foi uma infância tranquila. Eu, tranquila com as suas coisas Não, também normal. familiares, né, normal. Eu lembro quando eu tinha 10 meses, o meu pai foi trabalhar para Angola. Então nunca tivemos assim os cinco sempre todos juntos, porque quando era pequenina eu sei que o meu pai ainda tentou a vida aqui, só que depois arranjou todas as oportunidades lá em Angola, então eu tinha 10 meses, ele foi para trabalhar para lá, a minha mãe ficou aqui connosco e sempre cuida muito bem de nós. Entretanto, depois eu tinha 8 anos quando soube que ia ter um irmão, o meu pai andava sempre entre lá e cá. Quando o meu irmão veio, também foi uma alegria muito grande. Acho que foi um bocadinho inesperado. A minha mãe já tinha 40 anos. Hoje em dia é normal. Uma mulher ter filhos com 40 anos. Há 23 anos atrás não era muito normal. Então, depois veio o meu irmão. Eu tenho diferença de 8 anos com o meu irmão, 6 anos com a minha irmã. E sempre foi assim uma coisa muito soft, muito normal, muito tranquila. Sempre estudámos muito bem. Hum, Hoje sou uma pessoa bem comportada, sei que na minha infância não era, por aquilo que me contam. Há muita coisa que eu não me lembro, mas dizem-me que eu matei um peixe, que partia uns óculos na sala de aula, ou era uma miúda muito irrequieta, dava pontapés a toda a gente, metia-me com toda a gente. Hoje em dia sou uma pessoa mais tranquila, sou uma pessoa mais Pô, calma. mas era o quê? Não sabes? Olha, não sei. Não sei. Não sei se eu tinha muita raiva acumulada, não sei do quê. Raiva é Não coisa sei. séria. Yeah, mas todos os dias. Eu sou psicóloga, eu sei que raiva é uma coisa Yeah, séria. yeah, não. Não, Mas não o havia. problema de uma pessoa Yeah. falar com uma psicóloga é que, Sim, fogo. mas pode esquecer um bocadinho que eu sou psicóloga. Sou pessoa antes de tudo. Mas sim, eu basicamente 5 dias da semana, 4 dias a minha mãe chegava à Não, escola e tinha ganhaste. queixas minhas. Então cheguei a partir de cabeça de uma rapariga na escola, mas eu não sabia porquê, sinceramente. E há muitas coisas que eu não me lembro, há muitas coisas que as pessoas me contam que eu fiz. Eu, Petra, lembrar-me de coisas, não me lembro. As minhas melhores amigas, depois que foram as minhas melhores amigas do secundário, passaram mal comigo, porque eu estudei num colégio e eu estudei no colégio desde os 4 até aos meus 18 anos. Então sempre estive no mesmo sítio, então muitas pessoas acompanharam-me durante todo aquele percurso. Então tinha pessoas que eu tratava muito mal quando eu tinha 4, 5, 6 anos de idade, era muito bruta, que depois se tornaram as minhas amigas no secundário. Então era assim, foi uma coisa que foi ficando mais São calma. fases, são São fases, fases, são fases fases. agressivas. Fases. Mas tirando isso, sempre fui uma miúda que gostou bem. Não era muito bem comportada, mas depois isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, quando eu vejo, depois eu estou na mesma zona, também estou em Martins, vejo às vezes pessoas que me conheceram miúda e que dizem: Meu Deus, quem Não, viu, então tu quem, portavas vi- quem mal. viu, Tu quem viu a portavas Petra e mal. quem vê, portava muito mal, Não, portava muito mal, mas depois foi portavas mal. mudando. Hoje em dia não me porto mal, hoje em dia sou uma Mas pessoa que tranquila. hoje em dia, tipo, olhando para aquela altura, não conseguiste ainda perceber, era por causa daquilo. Não, e nem consigo perceber porque eu mudei mesmo bastante. Acho que simplesmente era uma miúda irrequieta. Próprio da E idade. vou dizer que era
própria da idade, porque eu não era bem parecida com as pessoas que estavam à minha volta. Mas não, olha, eu sinceramente não sei. Se calhar um dia preciso fazer uma daquelas terapias que tu Yeah, consegues aquelas ir lá tipo ao voltar. passado e voltar ao Yeah. passado para perceber o que é que foi, porque até hoje não consigo encontrar assim uma justificação. Mas graças a Deus mudei e sou uma pessoa diferente. E tens algum lugar, algum cheiro assim que mal sintas, mal vivas, vai-me Me leva à lembrar aquilo. infância. Yeah. Olha, nunca me fizeram essa pergunta. Interessante. Pode parecer um bocadinho clichê, mas acho que o que me leva à infância é sempre que eu estou com a minha família, porque nós sempre fomos sempre fomos uma família bastante unida. Então sempre fomos pessoas de que ao domingo estávamos todos juntos. Yeah, essa era yeah, Sempre fomos, né, uma família bastante unida. Então acho que sempre que eu estou nesses domingos à tarde com a minha família é um prolongar do que foi toda a minha vida e toda a minha infância, seja fôssemos 5, fôssemos 3, fôssemos 10, fôssemos 20, independentemente do que fosse, a família sempre foi uma coisa muito sagrada para mim. Então acho que tudo isso acaba por me levar um bocadinho a casa, e que é isso que também me faz sentir em casa quando eu estou em Angola, porque lá o conceito de família é completamente diferente de Portugal, né, da Europa, e esta parte do convívio e de estar com a família e de gostares de uma casa cheia e gostares de confusão nem algo Essa muito. confusão. Uma confusão boa, Yeah, é uma confusão confusão boa. boa, que tu vês pessoas a passar, comida, enfim, é próprio. Música. Música. Yeah. Eu gosto muito desse tipo de confusão. Sou uma pessoa que gosta de estar no meu canto, mas também gosto muito de confusão e gosto de ter pessoas à minha volta. Então acho que todos esses momentos em família, isso é o que mais caracteriza a minha infância, e porque eu sou uma pessoa muito de família, é um dos meus valores principais. E posso dizer que todos esses momentos trago desde miúda até agora e espero levar depois também para sempre. E sentes, tipo, ligando a cena do cheiro, que te leva logo para certos momentos, sentes que teve alguma coisa, alguma situação, algum acontecimento, alguma coisa que te tenha ajudado a ser aquilo que és hoje? Ajudado ou obrigado? Sim, olha, já sacando um bocadinho aqui a veia de psicóloga, Não, é à né? vontade, a gente pode ir e voltar, é na boa. Toda a nossa vida acaba por moldar quem nós somos, e às vezes cai-se um bocadinho naquele clichê: eu sou grata a tudo aquilo que me aconteceu e ainda bem que isto me aconteceu. Que é bem, não é? Às vezes nós não desejamos ter passado por certas situações e momentos difíceis, mas precisamos também de reconhecer que se calhar se não fossem essas situações, nós não seríamos a pessoa que somos hoje. E houveram várias situações ao longo da minha história, ao longo da minha vida, da minha família, que acabaram por desenvolver uma coisa que eu tenho muito presente, que é virar-me sozinha. Eu lembro que houve uma altura da minha vida que eu sentia que eu não podia contar muito com as pessoas que estão à minha volta, e também posso partilhar isto aqui, porque também já falei sobre isto nas redes sociais. Eu Mas lembro também que se quiser deixar um exclusivo, esteja à não, vontade, não, né? também já partilhei isto nas redes sociais. Que acho que a primeira vez que a minha mãe leu quando eu partilhei isto, acho que às vezes as pessoas não têm noção do como tu vives as experiências pelas quais tu passas, até porque tu podem viver as mesmas pessoas na mesma casa e várias pessoas sentem aquela experiência de forma diferente. Então eu sou a irmã do meio, e às vezes os filhos do meio sofrem assim um bocadinho, sentem-se um bocadinho excluídos ou que não são tão importantes, Ah, é? porque sim, tu sabias? Não, tipo, eu a vida inteira fui o mais novo, estás a ver? O caçulo, Sempre, mimado, né? sempre, Né? Que tem sempre, o único tudo, homem. e ainda por cima, não és o Sempre, rei, sempre, não é o sempre o príncipe. rei, o mais mimado. Então, e eu acabei por desenvolver ali alguns complexos, porque quando eu nasci, só existia a minha irmã, óbvio, né? A minha irmã foi atleta de alta competição, ela começou a jogar basquete, primeiro começou no judo, depois começou a jogar basquete com 12 anos, sempre teve uma vida muito dinâmica, então toda a atenção de nós, né, enquanto família nuclear, era muito virado para ela, e aos jogos, e aos treinos. Eu lembro, minha infância, né, muito, antes dela ir para fora, era todos os fins de semana estamos a ver jogos da Nádia, estamos a ver jogos da minha irmã,
treinos e jogos e acompanhar todo o percurso. Também sempre fomos uma família que apoia bastante e que está nas bancadas sempre que pode. Então ela era muito o foco. Depois eu nasci, ok, pronto. Só que eu sempre fui uma miúda muito despachada, eu sempre me virei muito sozinha. Nunca ninguém precisou de me mandar estudar, nunca ninguém, apesar de eu ser mal comportada, sempre tive boas notas, sempre passei de ano, isso nunca foi questão. Então eu já era uma pessoa que me virava muito sozinha. Depois, quando o meu irmão nasceu, o mais novo, caçulo, o homem da casa, ele sempre também precisou ali de atenção ali para algumas questões que ele tinha a nível de desenvolvimento, da escola. Então, era o que eu senti. É o foco muito na minha irmã, que é mais velha, atleta de alta competição, precisa de muita atenção, levar aos jogos, aos treinos, e depois quando o meu irmão veio, é o mais novo, precisa de atenção para isto, precisa de apoio para aquilo. Eu sempre fui a Petra a que não dá problemas a ninguém. Problemas, pronto, entre Sim, aspas, não sim, dava sim, problemas sim, sérios, sim. tinha aquelas caixas na escola, mas nunca foi nada, nunca levei uma participação, nunca foi expulsa nem nada disso. Um, então eu era aquela que não dava problemas a ninguém. Eu era aquela que virava sozinha. Não, a Petra estuda bem. Não, a Petra safa sozinha. Depois sempre cresci num ambiente também de religioso, sempre cresci num ambiente de igreja. Tive em contexto de grupo jovem desde os meus 11 anos, então supostamente a Petra não dá problemas, a Petra faz tudo direitinho, ela vira-se muito bem sozinha. E isso fez com que eu entendesse que eu não era tão amada como as outras pessoas. E depois o nosso Sim, isso cérebro é tem forte, não? estas associações, né, que às vezes não Yeah. fazem muito sentido. Que não era tão amada como as outras pessoas, sofri um bocadinho que senti-me excluída também na minha família, e depois levando também isto para o contexto de escola, também me sentia um bocadinho excluída. Agora, partindo para lá, por exemplo, eu uso óculos desde os meus 6 anos de idade, eu tenho 1,73 m desde os meus 12 anos, então eu sempre me senti muito diferente. Para já não tinha mais nenhum black na minha turma também. Na minha de Sintra. Mas eu estou num colégio. Ok. Um bocadinho Estava a ver, diferente. olha, de Sintra. Yeah. Tipo, Não estou na Germanha da Vida, nem na Escola Secundária de Mãe Martins, não, nem na Padre Alberto Neto, não, estou num colégio, então não tinha, na minha turma, né? Na escola sim, havia mais, sim, mas na sim, minha sim. turma não tinha. Então eu era a mais alta, usava óculos, era black, então eu sentia-me bem desenquadrada. Na escola, depois em casa também sentia que, e não era por mal, porque acho que a minha família nunca teve consciência disto, não era propositado, era de género, não, ela safa-se bem sozinha, ela não precisa de tanta atenção, vamos colocar o foco e a atenção em quem precisa. Só que isso fez com que eu começasse a sentir, um bocadinho de baixa autoestima, síndrome de inferioridade, sentia-me inferior, sentia-me menos, tanto que eu lembro-me que eu não conseguia sorrir nas fotos e não conseguia achar-me bonita até os meus 16 anos de idade. Então, tipo, vês fotos, eu sorria muito quando era criança, durante a minha adolescência fechei-me bastante, praticamente apaguei-me, e pessoas que veem as minhas fotos quando era adolescente e as minhas fotos quando eu era criança ou adulta, nada a ver, tipo, dá para ver que eu durante a minha adolescência apaguei-me por começar a desenvolver mesmo este síndrome de inferioridade. Então eu não conseguia sorrir nas fotos porque eu achava que o meu sorriso não era bonito. Eu nos grupos excluía-me porque achava que não era boa o suficiente. E comecei a desenvolver muito esse tipo de pensamentos. Entretanto, já não sei como é que nós viemos parar aqui. Não, continua na Mas boa, yeah. isto para te dizer que sim, aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi, as experiências pelas quais eu passei, Yeah, já deu né, para perceber, yeah. influenciaram muito na idade adulta, e que depois, quando eu comecei a perceber o quão isto me estava a influenciar, eu própria precisei de ressignificar aqui muita coisa, de entender que se calhar não era bem assim como eu pensava. Então, ao ponto de chegar à minha idade adulta, ter sonhos, ter objetivos, mas achar que não era capaz, que não conseguia. E dando até um exemplo específico, já falei disto algumas vezes às vezes em algumas lives que eu faço, e palestras e etc, que eu entrei no digital, eu comecei a empreender no digital em 2021, e já há muito tempo a minha mãe e a minha irmã diziam para eu criar uma página no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, porque elas também têm, né, as cenas delas, e elas, não, Petra, tu tens jeito, vai e faz. E eu, não, isso não é para mim, isso é para vocês, eu não gosto de me expor. Mas no fundo era porque eu tinha medo de ser rejeitada. Exatamente por sentir que durante a minha vida eu fui rejeitada. Mas não é que eu tivesse sido rejeitada, era eu É a interpretava que percepção. as pessoas me Yeah. eu interpretava que as pessoas me rejeitavam. Se eu não tenho tanta atenção como os outros, é porque estas pessoas me estão a rejeitar, é porque eu não sou boa o suficiente. E isso acabou por me afetar na minha idade adulta, que eu tive que passar por cima dessas crenças e desses pensamentos para depois conseguir fazer coisas que eu comecei a fazer e que eu faço hoje em dia. Isso dá para perceber aí um bocadinho, né? Yeah, dá, não, está ligado. Que, o que é que tu olhas assim para trás e sentes saudades da tua infância? Olha, de ser mais. Vai parecer um bocadinho estranho, de ser mais feliz, de ser mais solta,
E isso foi uma coisa que eu só comecei a recuperar nos últimos anos. Eu sempre fui uma miúda muito extrovertida. Tipo, eu dançava no meio da rua, eu brincava, eu inventava músicas, eu era uma criança muito, muito leve, muito faladora, muito faladora, tipo, na escola era sempre. Tem boas notas, mas é muito faladora. A Petra é muito faladora. Os recados na caderneta era porque a Petra é muito faladora. A Petra é muito faladora. Eu falava imenso. Eu metia-me nas conversas de toda a gente. Epá, vivi os meus de infância, sou mesmo uma vida mesmo feliz, sabes? E depois, com todos estes complexos, eu comecei a ficar bastante infeliz. Comecei-me a fechar bastante. E Yeah. perdi um bocadinho desse brilho. E que só nos últimos, se calhar, 2, 3 anos é que eu tenho conseguido recuperar um bocadinho dessa alegria, um bocadinho dessa tipo de descontração, de danço também não é da rua e sou divertida, sou espontânea e acho que isso aí só voltei a recuperar nos últimos anos. E como é que é o processo? É lixado. Yeah, como é que é? É complicado, porque primeiro eu tive que perceber que eu perdi, né? Primeiro é preciso reconhecer que eu deixei de ser a mesma pessoa que eu era por medo de ser rejeitada, por medo de ser julgada. E depois eu estou numa área profissional que lembro-me quando entrei no digital, que é um mundo onde tu estás exposta a todas Qualquer as coisa. pessoas. Eu lembro-me que eu pensava que eu tinha que ter uma determinada postura. Psicóloga, tem que ser direitinha, não é? Tem que usar bata, ou tem que usar blazer, mas hoje eu estou de blazer, mas estou de ténis e de calças de ganga, eu sou assim. Só que no início eu pensava, não, eu tenho que ter uma determinada postura, tenho que me comportar de uma determinada forma, é suposto eu falar assim, é suposto eu agir desta maneira. E eu comecei a perceber que não. Tipo, não tem como eu sustentar uma pele que não é minha, não tem como eu sustentar uma pessoa que não sou eu. Não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Yeah. E as pessoas sentem Yeah. quando é falso, as pessoas sentem quando não és tu, quando não é verdadeiro. Então eu comecei-me a sentir desconfortável em continuar a estar nessa pele. E quanto mais eu me expus, mais eu tive necessidade de me despir dessa pele e de, tipo, há pessoas que vão gostar de mim como eu sou. E há pessoas que. O objetivo mesmo é esse. E eu não vou agradar toda a gente, não, eu não vou agradar toda a gente e acho que também foi muito aceitar esse processo, que eu não vou agradar toda a gente, então a gente vai gostar de mim como eu sou, mas vai haver aquelas pessoas que vão gostar de mim como eu sou. Então esse processo de começar a despir um bocadinho essas máscaras, de que eu tenho que agradar toda a gente, de que eu tenho que ser assim, de que eu tenho que ser assado, foi foi muito necessário no meu processo e foi muito gradual. E eu posso dizer que uma das coisas que mais fez diferença foi eu conseguir ter pessoas à minha volta que realmente gostavam de mim por quem eu era. E que me diziam, não precisas ser tão séria. Não vais agradar toda a gente. Ter pessoas que me diziam isso. E eu começar a ouvir essas pessoas e eu própria permitir-me ser mais Petra. Viver mais na minha pele. Yeah, é um processo longo. É um processo Envolve longo. well autoconhecimento, Sim, né? eu comecei a fazer terapia, né? Sou psicóloga. Também vendo terapia, óbvio. Então vou sempre pregar terapia onde eu estiver, foi muito importante para mim. Comecei a participar de grupos, comecei a participar de mentorias e eu vejo que foi preciso ali um salto, porque eu não faria aquilo que eu faço hoje se eu também não me sentisse tão confortável em ser quem eu sou, né? E estar aqui e falar abertamente. E é isso que atrai as pessoas, é essa conexão que eu tenho comigo também me ajuda a conectar com o outro. Tinhas dito que até chegares, tipo, hoje em dia, te sentias uma pessoa mais livre, mais confiante, foi todo um processo que foi duro, certo? Ahm, Até que ponto é que a gente pode considerar isso como um processo duro, visto que se não tivessem acontecido certas coisas, se calhar não conseguias ter essa percepção do que era realmente necessário? Epá, o processo, por muito bom que seja, é duro na mesma. Acho que vai um bocadinho com aquilo que eu estava a dizer. As pessoas que passaram, sei lá, por situações difíceis podem dizer, não, eu precisei de passar por isso para chegar até aqui. Mas querias? Era necessário teres passado por isso tudo? Fogo, imagina. Até que ponto, tipo, ok, dói. Estás a ver? Mas também se tu não passasses aquilo não ias conseguir... Uma coisa é certa, não ia ser a pessoa que sou hoje. Não é? Se eu mudasse uma vírgula da minha história, e tu e qualquer outra pessoa, não íamos ser as pessoas que somos hoje. É fixe. É claro que ninguém quer lidar com Mas às vezes tragédias, eu olho com para coisa trás que- e penso, Não, isto aqui era mesmo necessário. Era para evitar. Isto aqui não era Yeah, era necessário, para isto não era evitar. preciso ter acontecido. Mas consigo fazer as pazes com a minha história. Acho que também não é saudável
Nós estamos constantemente presos no passado e a pensar, poças, isto não devia ter acontecido. Oh, isto aqui, se fosse de forma diferente, as coisas tinham sido diferentes. Pois, tinham sido diferentes. Mas nós também não sabemos se teriam sido boas ou não. E nós costumamos dizer, os nossos psicólogos costumamos dizer que todas as pessoas têm traumas. Tenhas a melhor infância do mundo, tenhas a pior infância do mundo, independentemente se cresceste no sítio com as melhores condições ou no sítio com as piores condições. Todos nós temos as nossas coisas. Tu tinhas dito que o teu pai viajou quando tu tinhas 10 meses. Uhum. E depois disseste que não. É por isso é que não tivemos ou não temos uma ligação tão, sei lá, tão presente. Não sei se eu percebi mal. Não, não tivemos tanta presença dele na nossa vida. Isso é certo, porque ele estava sempre entre cá e lá. E hoje em dia já é mais fácil, mas antigamente não era tão fácil fazer estas viagens de Lisboa a Angola, Angola a Lisboa. Então houve ali durante. Posso dizer que isso pode ter afetado também a nossa ligação com ele, porque a verdade é que ele estava mais tempo lá do que aqui. Aqui eram férias, aqui ele só vinha de vez em quando. Deu para fazer o meu irmão, pronto. É? Mas não, a presença não era tanta e isso devemos muito à nossa mãe, que sempre trabalhou bastante para conseguir que nada nos faltasse. E apesar dele, né, ele também nos sustentava a partir de lá, mas a nossa mãe tinha que gerir, né, toda uma casa, toda uma vida E até que e ponto é que conseguiu dar isso conta não do te. recado. É que tu, olhando hoje em dia, não te, sei lá, tornou menos confiante, mais insegura? Sim, eu acho que tudo acaba por afetar. Especificamente essa parte, por acaso, é uma coisa que eu nunca refleti. Se essa dinâmica familiar, se em algum momento me afetou, levo muito mais para a parte da forma como eu me sentia comparativamente aos meus irmãos e também na escola, levo mais para esse lado. Nunca pensei nesse sentido da dinâmica familiar dos meus pais, nunca pensei se isso me afetou de alguma forma ou não. Porque normalmente tu como psicóloga, se calhar sabes, se calhar não, sabes melhor que eu, normalmente isso costuma ter Sim, a bué. ausência do pai, não é? A falta de um pai, por vezes, até afeta nos teus relacionamentos mais tarde. Ah, é? Sim, Não, estou a perguntar como tu, neste caso, é como psicóloga, como tu és mulher, sim. estás a ver? Mas pode, se calhar até posso levar para a questão de que sou uma pessoa um bocadinho independente. De Mas aquela cena sempre de. foste ou sentiste Sempre. obrigada? Acabei por ter que desenvolver. Há bocadinho, quando eu te disse que aprendi a virar-me sozinha, acabou também por vir daí, sabes? De tenho que me virar sozinha, tenho que fazer as minhas coisas sozinha, não gosto de pedir ajuda. E depois isto tem um lado bom e tem um lado mau, porque às vezes Normalmente, é. quando preciso não peço. Então acabei por crescer muito independente. Acabei por crescer a não partilhar tantas coisas com as pessoas, a guardar muitas coisas para mim e talvez isso também tenha vindo um bocadinho, não sei, uma coisa que eu nunca pensei por acaso. Mas sim, mas por ter crescido uma pessoa que não tem que me virar sozinha, ou tinha muito aquele pensamento ninguém me compreende, ou então os meus problemas não são suficientemente importantes para partilhar com alguém, acabei por Isso tipo com crescer. que idade é que tinhas mais ou menos esses pensamentos? Epá, mais na adolescência. Olha, eu consigo ver-me muito através de fotos, do género, tipo, aqui estava mesmo mal, man, estava mesmo bem triste. Ah, é? Yeah, então, pá, 14, 15 anos, ou menos, se calhar começou para aí aos 13. A minha fase da adolescência foi uma fase estranha, muito estranha, eu fechava-me bastante. E o que era estranho é que eu, fora de casa, eu continuava a ser uma pessoa extrovertida, sempre fui, tipo, muito easygoing, muito descontraída, mas depois em casa fechava-me bastante. E eu consigo associar isso a períodos, tipo, a ver, às vezes quando estamos a ver fotos antigas, fotos do sétimo, do oitavo, do Yeah, nono yeah. ano, eu consigo perceber isso. E nessa altura posso dizer que sim, tinha muitos esses pensamentos, tinha que guardar tudo para mim, que ninguém me compreende, ninguém me entende. Pensamentos de adolescente, mas também de Normal, uma yeah, yeah. pessoa um bocadinho ferida e com a ferida da rejeição também. Né? E isso acabou por. Que isso é bem forte, a ferida da rejeição. Se dava o nome de É, um livro. A ferida da dava, não é? rejeição. Yeah, dá. Mas é, era muito. E depois o mais difícil quando tu és uma pessoa adulta que tens que. Ok, as coisas aconteceram na minha vida, mas sou eu que tenho responsabilidade por aquilo que eu faço com ela, é tu conseguires voltar a olhar para isso e perceber que
tu tens responsabilidade sobre aquilo que tu vais fazer com o que te aconteceu. Então, ok, podes ter passado por tudo aquilo que tu passaste, não foi culpa tua, e acho que isto é muito importante, porque às vezes nós carregamos muito o peso de situações que aconteceram connosco. Não foi culpa nossa, a nossa história aconteceu como tinha que acontecer, a vida acontece, mas é quando eu sou adulta é olhar para isso e perceber, eu quero continuar a alimentar isto durante quanto tempo? Eu quero continuar a alimentar esta narrativa durante quanto tempo? Durante quanto tempo é que eu quero continuar a dizer não, porque eu sou a filha do meio e não tinha tanta atenção com os meus irmãos e por causa disso, até quando? Não é? Eu é que tenho a responsabilidade de pegar nessa história e construir ok, interpretei as coisas dessa forma, sim. Quero continuar a olhar para as coisas assim? Talvez não, porque isso não me ajuda em nada, né? Só me vai fazer ficar para baixo, desmotivada, desanimada, com baixa autoestima, falta de autoconfiança. Isso não dá jeito nenhum. Nenhum. E tu, tipo, hoje em dia, vendo que, tipo, normal, que já tens essas noções, não sei o quê, eu acredito que as coisas fortes, assim, emocionalmente, que a gente passa, estás a ver, nos deixam sempre, eh, não sei se sequelas é a palavra certa. Marcas. Estás a ver? Então, hoje em dia, tu já percebes quais são os gatilhos, o que é que faz, ok, tipo, estou nesta situação, a primeira coisa que eu sinto é isto. E tu Uhum. sabes. E tu hoje em dia já consegues contornar. Sim. Daí estás a dizer tipo, Nem vou. sempre. Yeah. Então ainda vai mais de encontro com aquilo que eu quero perguntar. Hoje em dia tipo, já consegues contornar porque percebes isto, eu sei que vem dali. Uhum. Estás a ver? Em que momento e como é que foi tipo, e como é que é? Como é que tu hoje em dia contornas? Tipo, olha, chamam-me para uma coisa, sentes aquele coisinho, não quero, não vou. Uhum. Estás a ver? Como é que foi, tipo, reconhecer isso? Porque tu, para reconhecer isso, tens que mergulhar. E tens que olhar, E há. né? Também tens que olhar para isso, porque por exemplo, eu tenho duas coisas muito fortes em mim. A raiva, eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa que sentia muita raiva e deixava-me levar por isso, no sentido que me fechava, falava mal com as pessoas ou virava costas. Dois gatilhos muito fortes em mim, é a raiva e o fechar-me, não pedir ajuda às pessoas. São duas coisas muito, muito fortes em mim. E a primeira que eu tive que mudar foi a raiva misturada com orgulho, porque isso era o que me trazia mais problemas nos meus relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, não faço só relacionamentos amorosos, faço família, Yeah. amizades. Foi a primeira coisa que eu tive que mudar. Então, e até voltando um bocadinho atrás, esta parte deve ser uma das partes mais importantes no nosso processo de mudança. De qualquer pessoa que muda, qualquer pessoa que se dá conta, não, eu preciso ser uma pessoa diferente, não quero continuar a ser a mesma pessoa. Esta é a parte mais importante. É tu conheceres quais são os teus triggers, tu conheceres quais são os teus gatilhos, o que é que te provoca determinadas emoções, o que é que te tira do sério, o que é que tu vais reagir de determinada forma. Isso é das coisas mais importantes, porque quando tu reconheces isso deixa de te dominar. Tu deixas de ser escravo dos teus gatilhos e tu passas a perceber o que é que acontece no teu corpo e calma, deixa-me respirar, não preciso reagir desta forma. Então, essa é uma das grandes mudanças e quem me conhece durante este tempo, não só família, mas amigos também, conseguem ver uma grande diferença nesse sentido, que eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Era uma pessoa, tipo, se fosse preciso, tu falavas comigo, desligava o telefone na tua cara, se eu não gostasse de uma coisa que me dizias. Desligava o telefone na tua cara, ou então amoava, ficava sem falar contigo durante não sei quanto tempo, trancava a cara, era mal educada. E, hoje em dia, se eu não estiver atenta, ainda volto a essa pessoa. Porque nós às vezes pensamos, não, agora sou uma pessoa mega consciente e nada me afeta e os gatilhos. Não, isso continua a estar ali. Há marcas que são muito profundas, faz parte, é como se fizesse parte do teu ADN emocional. Não sai dali. Tu é que precisas estar cada vez mais consciente de quando é que isso acontece e porquê que isso acontece. Então como eu disse há bocadinho, desde miúda eu tinha muita raiva dentro de mim, enfim, muita explosão. Então hoje em dia eu até costumo dizer que nós temos que perceber como é que é o nosso termómetro emocional. Tipo, eu consigo perceber quando é que a minha raiva me começa a subir. E se eu começo a perceber que a minha raiva me começa a subir, eu tenho responsabilidade de, internamente, Petra, respira fundo, tem calma, beber água, dizer, olha, eu vou só ali Muita à água, casa de banho muita. e já venho. Eu lembro uma vez uma situação que nesses momentos, depois nós temos aqueles momentos em que ficamos mesmo orgulhosos de nós, estou bem diferente. Eu lembro desses momentos que eu estava ao telefone com uma pessoa que ela disse uma cena que subiu-me mesmo, eu estava mesmo chateada, fiquei mesmo muito chateada.
Se fosse a Petra de antigamente, ligava o telefone na cara e falava contigo daqui a uma semana. Naquele momento que eu fiz, olha, deixa-me só fazer aqui uma coisa, eu já te ligo. E Então, isso é tipo, muita raiva, é muita raiva. não, mas o género, Bom, o que é que tu tipo, fizeste? Quando desligaste, o que é que ficaste a fazer? olha, Apertar a almofada. apertar a almofada, bebi água, respirei fundo e pensei, como é que eu quero responder a esta situação? Depois voltei a ligar. Olha, eu há bocadinho pedi um bocadinho porque eu estava mesmo muito chateada e tu irritaste-me mesmo. E eu não queria responder-te mal. Isto é maturidade Isso é emocional. vitória, isso é vitória. Porque tu percebes que aquele processo está a acontecer dentro de ti e tu não te deixas dominar por aquilo. Por isso, essa coisa de, eu sou assim e tens que me aceitar como eu sou e eu sou mesmo assim e olha, lida com isso. Isso não existe. Se tu reconheces que aquilo tem impacto negativo nos teus relacionamentos, no teu convívio com as outras pessoas, seja convívio profissional, seja convívio de amizades, amoroso, familiar, o que for, tu tens responsabilidade de mudar aquilo. Não é? Nós não nascemos com atestado de nasceste assim, ficas assim para sempre. Não, nós podemos mudar. E eu lembro-me que esse momento especificamente, lembro-me até hoje onde é que eu estava. Estava na cozinha de casa e foi. Ok. Olhaste para a faca? Não, olhaste para a Não, faca. não olhei para a faca, não olhei para a faca. Faca de Fui cortar ver o água. pão. Faca de cortar o pão. Mas lembro-me que começou a eu, uau, meu Deus, mudei. Porque aquilo continua a mexer comigo. Aquilo continua a ser um gatilho para mim. Quando alguém tem uma opinião muito, muito diferente da minha e que vai contra um dos meus valores, há coisas que me ativam mesmo. E, e pronto, que é preciso. Calma. E das minhas fugas, dos meus gatilhos, dos meus comportamentos automáticos é o isolar-me. Se eu passar por uma situação bastante desafiante, muito difícil, o meu pensamento automático é: não partilhes, ninguém te vai compreender, ninguém te vai entender, são coisas da tua cabeça, lida com isso sozinha. E se eu não tiver atenção, se eu não prestar atenção a esse processo, eu acabo por me isolar, acabo por me fechar, acabo por ficar numa fase de isolamento social. Eu sou uma pessoa muito de pessoas, mas quando estou nessas fases, não quero falar com ninguém, tipo, fico mais na minha, no meu quarto, fico mais calada, fico mais fechada e tenho dificuldade em pedir ajuda. E essa é outra das minhas coisas, exatamente por causa da minha infância e da minha adolescência, que eu sempre tive aqueles pensamentos que ninguém me compreende, ninguém me entende, eu resolvo as minhas coisas sozinha, porque as pessoas à minha volta são mais importantes do que eu, não era assim que eu interpretava. Por causa disso, hoje em dia, enquanto adulta, estou a passar por momentos desafiantes, não é fácil eu chegar ao momento de pedir ajuda. Se pedir ajuda é porque já estou mesmo, tipo, já não estou a aguentar mais. E tenho muita dificuldade às vezes em partilhar com as pessoas que estão à minha volta, seja a minha família, seja os meus amigos, seja quem for. Eles às vezes têm que me arrancar, tipo, estás bem? O que é que se passa? Como é que te sentes? Porque não é fácil. Ainda mais sendo a profissão que eu tenho, eu sempre fui uma pessoa de ajudar as pessoas. Eu costumo dizer que a psicologia só vai trazer um canudo àquilo que eu já fazia, que era ajudar, ouvir, aconselhar, orientar. Então as pessoas também sempre me veem muito como aquela pessoa a quem podem recorrer e não como aquela que vai recorrer a ti. Yeah. Então também às vezes é difícil tu sair desse papel, porque as pessoas sempre me viram muito. Por eu não pedir ajuda e por eu não mostrar as minhas fraquezas, as pessoas sempre me viram muito forte. Isto não faz muito tempo, há cerca de faz 1 ano e tal, 2 anos, eu estava a jantar com 2 amigas minhas e e estávamos a falar sobre as nossas vidas, whatever. Elas perguntaram-me: tu estás bem? E eu, olha, por acaso não estou lá muito bem. E elas: tu, Petra, tu não estás bem? A sério, tu estás sempre bem? E eu não estou sempre bem, simplesmente há momentos em que eu não falo. Mas porquê? De tantas vezes eu dizer que estou bem e de mostrar sempre aquela. Eu sei lidar com tudo e depois esta coisa de eu trabalhar com as redes sociais, eu sou a pessoa motivacional e que te diz para fazeres e vai e tu consegues. As pessoas criam uma imagem de ti que tu não sentes as coisas. E às vezes seres vulnerável ao ponto de dizeres: eu não estou bem, não estou a saber lidar com estas situações, isto está a acontecer, não é fácil. Então essas são tipo as minhas 2 fugas que eu tenho que ter muita consciência, a parte da raiva e do orgulho, porque muito facilmente fujo para isso se eu não estiver atenta, e a parte do me isolar e de querer resolver tudo sozinha e pensar que não preciso de ninguém ou que as outras pessoas não me vão compreender. Tenho que estar muito atenta a esses 2 comportamentos automáticos porque ainda estão aqui, cada vez menos têm domínio sobre mim, porque eu tenho consciência disso, mas fazem Como é parte. que, como é que se sabe que já se superou um trauma? Como é que eu sei que eu já superei um trauma? Se isso já não te domina, vou dar Yeah, se conseguires, sim, tipo, se um tu exemplo conseguires, prático, sim, assim. tipo, sei lá, vou para uma coisa.
dar um Uma coisa exemplo, uma banal, pessoa, né? uma coisa banal. Imagina que tu cresceste num ambiente onde tinhas discussões em casa e que batiam com a porta. E que é muito. Tu cresceste nesse ambiente. Tu, na tua idade adulta, sempre que tu ouves uma porta a bater, tu podes. Tipo, o teu corpo faz Associar. assim, né? E isso pode deixar mal durante dias, podes ficar mal durante o dia inteiro ou durante vários dias. O trauma. Como é que eu sei que eu superei o trauma e não vivo à base do trauma? É quando aquilo até pode causar alguma resposta emocional em mim, mas eu não me deixo dominar por aquilo durante muito tempo. Aí sabes que. Sim, porque a tua vida deixou de ser dominada por aquilo. Porque é muito diferente. Tu estás diante de uma pessoa que tem determinados comportamentos, que tem determinadas reações e diz, porque não, tipo, estes são os meus traumas e não sei o quê, tens que compreender, tens que entender. E eu sou assim e a pessoa age com base nisso, às vezes até como uma justificação, como uma Normal, yeah. desculpa. Ou então, não, olha, tenho os meus traumas, eu também tenho os meus traumas, mas as pessoas à minha volta não têm culpa disso e eu não tenho que continuar a ser escrava dos meus traumas. Então, tenho traumas? Tenho. Consigo perceber quando é que esses gatilhos se ativam? Consigo. Mas eu não me deixo dominar por isso. Eu costumo dizer que esta parte do autoconhecimento e da autoconsciência eu continuo a sentir, mas é do género. Se calhar antigamente, quando eu sentia as coisas, né, tinha um pico ali emocional e ficava ali dando assim quanto tempo até começar a descer. Hoje em dia fico, mas mais rapidamente consigo voltar ao meu normal, não é? Mais rapidamente consigo. Respira, calma. Tipo, como é que tu queres fazer diante desta situação? Como é que tu queres responder a isto? Então, e não, tu perguntaste, né, como é que supera um trauma. Os traumas, eles são marcas, né, que ficam connosco e eu costumo dizer que é como comparares a uma ferida que tu tens. A ferida pode ficar fechada, mas tu continuas a ter ali uma cicatriz. Então faz parte da tua história. Então aquilo não vai deixar de estar ali. Pode não te afetar, né? Tu passas a mão naquela ferida e por estar cicatrizada já não te dói, mas aquilo faz parte da tua história. Molda a Então, pessoa que. sim. E depois tu estás em fases emocionalmente mais em baixo, alguma situação que te aconteceu que é mais forte, tu podes não conseguir usar os recursos que tu tens para lidar com aquele trauma. Vou dar aqui um exemplo. Mas imaginar, hoje em dia, para eu conseguir lidar com estas emoções que às vezes vêm ao de cima, eu tenho que estar estável emocionalmente. Tipo, aquilo que eu posso cuidar de mim, tenho que ter o meu sono em dia, tenho que dormir bem, tenho que estar alimentada, tenho que estar a beber água, tenho que cuidar da minha rotina. Então, tenho que estar bem. Se eu passar uma semana a dormir mal, se eu ficar o dia todo sem comer porque aconteceu situações da vida, pá, não consegui comer hoje, se eu não tiver hábitos na minha vida, se pá, não vejo a minha família há não sei quanto tempo, não tiver hábitos na minha vida que me ajudem a ser uma pessoa estável e saudável, eu vou ter menos recursos para lidar Yeah, para com o aguentar gatilho. certas coisas. Então, Yeah. é normalmente quando acontecem explosões, ou do género, pá, eu espacei-me, quando vais ver, se calhar não andas a dormir bem, não andas a comer bem, não andas a beber água, não andas a cuidar de ti. Então, tu cuidares de ti também é uma forma de tu evitares que esses traumas e que esses gatilhos sejam tão ativadores. É porque há coisas que tu não vais conseguir mudar, mas se tu conseguires cuidar, pelo menos da forma como tu cuidas de ti, tu vais ter mais recursos e mais ferramentas. É como se fosse um oxigênio que tu tens dentro de ti. A tua bomba de oxigênio tem que estar bem cheia para tu conseguires lidar com os desafios do dia a dia. Porque às vezes há situações à tua volta que não vão mudar. Eu tenho um chefe no meu trabalho que é desta forma, vou-me despedir. Não, se calhar não posso, né? Porque tenho contas para pagar, é o meu trabalho. Mas o que é que eu posso fazer em mim para não me deixar para não deixar que aquilo me afete tanto? Como é que eu posso cuidar mais de mim? Como é que eu posso ter mais recursos emocionais? O que é que eu posso fazer, né, a nível pessoal para não deixar que aquilo me afete tanto? E nós conseguirmos não nos dominarmos pelos nossos traumas e pelos nossos gatilhos vai um bocadinho para aí. O que é que eu posso fazer? Porque esta situação à minha volta não vai mudar, se calhar, o que é que eu posso fazer para não me deixar dominar por isso? Então, eu sei que eu superei, não é, um trauma, quando eu não me deixo dominar por aquilo. Quando sei que aquilo está presente, quando sei que há situações que me vão afetar mais, sim, há coisas que te vão afetar, mas eu sei que, que aquilo não me vai dominar. Então, superar um trauma não ter aquele clique de não sentir, é aprender a viver com A ele viver com e isso, não deixar exatamente. ele. E Até não, porque o nosso corpo ele não esquece. E muitas vezes nós yeah. racionalmente nós sabemos que não faz sentido, mas o teu corpo não esquece. E às vezes há certas reações que tu tens às coisas que tu nem sequer sabes bem porquê. É porque se calhar em algum momento da tua vida aconteceu alguma coisa que deixou uma memória no teu corpo. Alguma coisa que te assusta. Tu às vezes nem sabes porquê.
Pode ter acontecido. Nós não sabemos. Não existe, eu, pelo menos, há tanta coisa da minha infância que eu não me lembro. Pode ter acontecido alguma coisa. Ou que eu não me lembro, ou que o meu cérebro escolheu camuflar. Não é? Porque também tem essas coisas. É impossível lembrarmos de tudo. E às vezes há coisas que o nosso cérebro prefere apagar para não nos magoar, para não nos ferir. Não é? Porque ele tem a função de nos proteger. Então, às vezes, há reações que o teu corpo tem. Tu, às vezes, nem sabes bem porquê. Tipo, assustei-me com alguma coisa. Ou, sei lá. Porque o nosso corpo ele não esquece. Então há coisas que são mais fortes do que nós. Mas se eu tiver consciência para até conhecer o meu corpo, para perceber que quando eu já começo assim com a perna é porque alguma coisa me está a deixar desconfortável, uma coisa é eu ficar assim e ser a pessoa do lado tem de me dizer, Petra, estás nervosa? Outra coisa é, yeah, estou a tremer a perna, alguma coisa está a acontecer aqui. O que é que me está a incomodar? Estou nervosa com alguma coisa? Estou ansiosa com alguma coisa? Então este é autoconhecimento, esta autoconsciência que nos ajuda depois a conseguir dominar as coisas sem ter que ser a pessoa do lado a dizer. Ou alguém tem que te dizer, olha, estás a falar mais alto. E tu, não estou nada. Mas se calhar estás, mas não tens a consciência. Então, quanto mais tu trabalhas a tua consciência, mais tu vais perceber quais é que são as tuas reações para que isso não te domine. Sabes o que é que eu acho? Isso por acaso pensei isso agora, durante esta conversa. Uma cena bem fixe da tua profissão é que eu faço vídeos, mas eu não fui o meu primeiro cliente. Tu foste a tua primeira cliente, né? Tem sentido, porque eu acho que por isso é que eu tento fazer aquela ligação. Já Estás a ver? a terapia primeiro teve que ser Tu comigo. tiveste que começar a olhar para ti e dizer, eu fico assim. Mas nem não, sabes que não. Sabes que não. Porquê? Porque eu como psicóloga, demorei muito até conseguir aplicar as coisas da minha profissão em Mas mim. o processo não começa quando aplicas. O processo começa, tipo, se eu for te perguntar, na altura que tu decidiste te tornar psicóloga, já estavas bem resolvida? Tipo, Não. até hoje podes não estar, estás a ver? Yeah. Mas já estavas como estás hoje? Não. Estás a Não. entender? Então, tipo, por isso é que eu acho. Só o facto de tu começares a refletir e olhar para ti e a entender, tipo, ok, isto vem daqui, vem daqui, vem daqui, vem daqui. Isso é o caminho até depois conseguiste resolver e ires ajudar outras pessoas a se resolverem. Quando eu comecei a ajudar pessoas a se resolver, não estava nada bem resolvido. Disso podes ter a certeza. Até porque às vezes nós somos os piores clientes. Às vezes os psicólogos, da mesma forma que os médicos são os piores pacientes, por vezes, Ok. às vezes os psicólogos também são os piores Eu também tinha clientes. isso para te perguntar. Tipo, um psicólogo também procura um psicólogo. Devia ser obrigatório. E contra mim falo, porque eu só comecei a fazer terapia em 2022. Eu já precisava há muito tempo. Mas eu pensava assim, não preciso. Eu sei lidar com isto. Eu sei lidar com aquilo. Porquê que eu também penso assim? Porquê que toda a gente pensa Porque assim? ainda é visto, infelizmente, cada vez menos, mas ainda é visto como a psicólogo como último recurso. Do género, quando estiver mesmo mal, eu vou procurar um psicólogo. Ainda é associado muito à psicologia dos malucos. Né? A pessoa tem que estar com uma depressão, a pessoa tem que ter alguma perturbação psicológica, a pessoa tem que estar mesmo mal para ir a um psicólogo. É porque, imagina o que é agora um amigo teu chegar a ti, olha, fui ao psicólogo, tu vai, foste ao psicólogo, o que é que aconteceu? Não, tipo, fui ao psicólogo tão simples quanto fui ao dentista. Ninguém, né? Quando fui ao cardiologista. Não preciso de ter um problema no pulmão para ir ao cardiologista. Não preciso estar mal de saúde para ir ao médico. Não preciso ter uma cárie para ir ao dentista. Então, o que é que eu preciso estar muito mal para ir ao psicólogo? Só que, às vezes, ainda relutamos. E nós, psicólogos, às vezes também relutamos a ir ao psicólogo e reconhecer que também precisamos disso. Então... Porquê? Porque acho que é um, pelo menos para mim, era mesmo um pensamento automático do género. Eu tenho todas as ferramentas, eu consigo lidar com isto sozinha. Eu não preciso. Mas não de derrota. Não me derrota em que No sentido? sentido tipo, ok, estou derrotado, vou a um psicólogo. Não percebi. Imagina, as pessoas negam ir ao psicólogo, porquê? Porque pensam que ao ir ao tipo, psicólogos vão estar a ser fracos. vou perder, é uma derrota. Exatamente. Será que tu, sendo psicóloga, também tens esse... Tinha. Hoje em dia já não, mas tinha, do género. Eu faço a fora psicóloga é porque eu estou bem mal. Ou então era... Depois isto também vem de acordo com o meu padrão de pensamento, que é... Eu não preciso de ajuda. Eu consigo gerir isto sozinha. Tem aquela Epá, ligação. agora reconhecer que preciso de ajuda? Não. Nem pensar. Depois é mais giro.
Eu, por exemplo, participei em mentorias e grupos de desenvolvimento pessoal e coaching e não sei o quê, e era muito mais chique, não é? Sempre Dizer, do que, dizer, dizer isso do que ir ao psicólogo, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas também fazem muito erradamente, que é quererem substituir terapia com outras cenas que andam por aí que às vezes não sabes muito bem o que são, também vamos lá, ok? também vamos lá. Mas eu pensava tipo, que com os meus recursos, que eu depois sou uma pessoa de muita fé, muito crente, que basta ter fé em Deus, com os meus recursos emocionais, com as minhas ferramentas, que com as mentoriazinhas e uns grupos eu consigo safar-me. Mas foi quando eu percebi que a minha falta de autoestima e a minha falta de autoconfiança me estava mesmo a impedir de fazer coisas que eu queria, que eu disse, não, tipo, preciso olhar para isto com outros olhos, preciso olhar para isto com outra visão. Então foi aí que eu, não, tipo, és psicóloga, man, faz terapia, né? E aí, como é que funcionam, tipo, agora, se calhar, como é que funcionam os processos da terapia? Olha, depende. Acho que a palavra preferida dos psicólogos é depende. Depende muito de pessoa para pessoa, depende de abordagem para abordagem. Mas eu costumo dizer que terapia é. Imagina que tu tens uma caixa em casa cheia de coisas. Não sei se tens aquela gaveta onde tu metes tudo lá para dentro e não sabes muito bem o que está lá dentro. E pronto, então todos nós temos uma gaveta em casa, ou um armário, alguma coisa, ou uma caixa. Eu não sei daqui, mete aí, mete aí, mete aí. E de repente está tudo desarrumado. Tens lá coisas que já não prestam, que tu precisas deitar Os fora. cabos estão cruzados. E está tudo emaranhado, está tudo uma grande confusão. Eu costumo dizer que terapia é tu pegares nessa caixa que tu tens em casa e tu chegares a um profissional e dizes, toma, tipo, está aqui a minha vida, é isto, despejas a caixa para cima da mesa e começas a arrumar. Isto não faz sentido, isto precisa de ser arrumado, isto aqui eu quero manter comigo, mas preciso de desembrulhar este cabo. Então tu chegas e é basicamente tu organizares os teus pensamentos, tu organizares o teu mente, tu organizares as tuas emoções e tu conseguis perceber-te. Eu acho que a maior resposta que a terapia nos traz é a consciência, é o autoconhecimento. Mas Petra, como é que isso se faz? Primeiramente vamos perceber toda a tua história de vida, né? Quem és tu? E quando eu digo conhecer toda a tua história de vida, isso não se sabe em uma consulta. Não, E isto normal. também para deixar aqui que a terapia não se faz uma vez e force só 4 consultas e a minha vida está resolvida. Isso é impossível. Até porque eu já acompanhei clientes de durante 2 anos só ao final de 2 anos é que eu descobri uma coisa muito importante da infância deles. Porque às vezes nós nem nos lembramos daqueles detalhes. E à medida que vamos falando e vamos trabalhando em nós é que vamos percebendo, isto também aconteceu, isto também é importante. Agora eu percebo que isto aqui está associado a isto. Às vezes isso não se descobre logo no início. Então é mesmo um processo. Até porque é todo um processo que depende muito também da outra pessoa. Até que ponto é que ela está disposta a se abrir, tipo, a desabafar, a aceitar, né? E Exato. tipo, não é só tu que tentas arrumar. Imagina que aquela pessoa vai, mas dentro dela ainda não está pronta, porque é necessário estar pronto, a meu ver, para receber. Sim, e isso também é uma coisa que é importante nós respeitarmos, né? Nós psicólogos respeitarmos este lado, é o perceber, né? timing da pessoa, porque vamos imaginar que tu até tens um trauma muito marcante na tua vida, mas de início tu não vais estar pronto para falar sobre isso. Se calhar Normalmente. primeiro vamos começar a lidar com as coisas mais superficiais, se calhar o problema ou a situação que estás a passar neste momento, e normalmente as pessoas, apesar de haver cada vez menos esta visão que ir ao psicólogo é só para quem está mal, a maioria das pessoas que procuram psicólogo é porque está mal. É porque há alguma situação que já não está a funcionar, alguma situação profissional, algum relacionamento, então alguma coisa que já não está bem e a pessoa começa ali naqueles pensamentos, ok, estou mal, vou ao psicólogo. Hum, então a pessoa aparece com um problema para resolver. Só depois, mais tarde, é que tu vens a perceber que aquilo não é de agora, né? E que ele está relacionado com uma coisa lá de trás. Mas isso não se faz logo no início. Mas primeiro vamos, né, com pezinhos de lã, vamos começando a arrumar as coisas mais fáceis. Tu não começas por arrumar o cabo mais emaranhado, tu começas por arrumar aquelas coisas que são mais fáceis de serem arrumadas. E isso também para criar uma relação com a pessoa. E eu pelo menos acredito nisto, que psicologia, né, terapia, o psicólogo é o profissional que precisa de construir uma relação com a pessoa que tem à frente. Porque tu vais ao médico, o médico dá-te um diagnóstico, tu sais dali. Há médicos que até são frios, que às vezes nem olham na tua cara, só que ficam a tirar apontamentos para o computador. Não estou a dizer que todos são assim, mas isto para dizer que um médico, para cumprir a sua profissão, ele não tem que criar uma relação com a pessoa que está à sua frente, um farmacêutico, um bombeiro, não, nem um psiquiatra. Às vezes os psiquiatras só estão ali para passar a medicação. Há psiquiatras e psiquiatras, mas não tem que. Um psicólogo é um profissional que precisa de criar uma relação com a pessoa que tem à frente. E se essa relação não for criada, não é possível fazer terapia. Porque a pessoa precisa de confiar em ti. É preciso haver ali um matching, é preciso haver ali uma ligação.
E há pessoas que desistem neste processo. E fui àquele psicólogo, não deu certo. Não vou mais. Não, tenta, continua à procura, porque vais encontrar alguém com quem tu te vais conectar. Então, este processo e esta relação não é construída logo. É preciso tempo. Por acaso, isso era uma das perguntas que eu tinha para te fazer, que era como é que é e com que intensidade, eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas é a ligação de um cliente para um psicólogo. Porquê? Porque eu já tinha essa ideia, até por causa do dia a dia, que às vezes tu tens aquele amigo que é teu tropa mesmo, ou tu não vais dizer o gajo que aquilo não, ou que ele não agiu bem. Tipo, em adulto já é mais fácil, estás a ver? Ou tipo, ele te apresenta um projeto e não está fixe, estás a ver? Às vezes isso pode complicar. E eu depois, uma vez, estava a ler um livro em que era o do Gandhi, a biografia dele, em que diz que uma das frases dele era tipo, não vou dizer mesmo como é que foi, porque eu já não posso não me lembrar, mas era mais ou menos era tu para provocares uma mudança em alguém, não podes ter ligação com essa pessoa. Não sei, estás a ver? Para mim fez sentido. Agora até olha, vou-te buscar outra coisa não relacionada com o psicólogo, mas não é mais fácil tu ouvires alguém de fora do que ouvires a tua própria mãe? Por isso que eu pergunto, até que ponto, como é que é a ligação de um psicólogo e um... Para já, até tocando nisso, às vezes há uma dúvida das pessoas, por isso é que nós não podemos acompanhar pessoas da nossa família. E por isso é que nós não podemos acompanhar amigos. Ok. Porque não pode haver essa Então, relação tu não dupla. tens. Não, eu não posso acompanhar amigos meus, eu não posso acompanhar a família. Já tive amigos que me podes ser a minha psicóloga. Às vezes há pessoas que nem são tão próximas de ti. Eu já tive pessoas que são aquelas amigas, mas não são amigas íntimas. Mas me perguntam, pai, já não podes ser a minha psicóloga. Eu disse, a relação que nós temos neste momento já não dá para, já não dá para eu ser a tua psicóloga. Porque há sempre alguma coisa... Tu até podes chegar ali com medo, né? Com receio de dizer à pessoa, com receio de ferir a pessoa. Desculpa te interromper. Como é que num processo que lá está, porque tu disseste que é necessário haver uma relação. Mas é uma relação terapêutica. Ou seja... Depois também tem que conseguir fazer essa... Claro, eu não posso ser amiga dos meus clientes. Tipo, não tem essa. Tipo, nós não somos de amigas. 2, 3 anos. Gosto imenso delas. Tenho mais mulheres do que homens. Gosto imenso. Mas não somos amigas. Okay. Inclusive já fui a tomar café com elas, principalmente com quem vive fora. Às vezes uma pessoa vai a Angola, tenho muitos clientes de Angola, e Petra, gostava imenso de conhecer, ok, vamos beber um café e tudo mais, mas não somos amigas. Eu sou a tua psicóloga e você sempre é a tua psicóloga. Ainda que já não faças terapia comigo, eu sou a tua psicóloga. Então é importante manter esse distanciamento e também perceber, porque em terapia nós não damos conselhos, nós não estamos numa conversa de café. A minha intervenção é com base científica, não é? A psicologia é uma ciência. Às vezes as pessoas confundem. Na psicologia é só conversar, é só dar uns conselhos e tudo mais. Não, psicologia é uma ciência. Eu ajo com base em alguma coisa, nós não somos amigas. Gosto muito, tenho uma afinidade muito grande para todas as pessoas que trabalham comigo, mas não somos amigas. É importante também haver esse distanciamento. Vamos imaginar. Eu, por exemplo, trabalho online. Imagina que há um dia que eu encontro alguma cliente minha na rua. Eu não posso, a não ser que seja ela a vir ter comigo, eu não posso ir ter com ela. É? Sim, porque senão eu estou a cobrar a confidencialidade. Vamos imaginar que eu te vejo no supermercado, tu fazes terapia comigo, os teus amigos e a tua família não sabem que tu vais ao psicólogo. Do nada eu encontro-te no supermercado. Eu vou-te cumprimentar. As pessoas vão-te dizer, quem é? É a psicóloga. Como é que te conheces? Ok. Não, porque é confidencial. É confidencial. Eu já conheci pessoas presencialmente, mas as pessoas vêm ter comigo. Estás a perceber? Uma coisa é se aquela pessoa me der abertura. Não, é a minha psicóloga. Isso é uma coisa diferente. É uma coisa nas redes sociais. Eu não posso expor ninguém nas redes sociais, não é que faz terapia comigo. Mas se essa pessoa, imagina que alguém já aconteceu, alguém faz um vídeo, ou alguém escreve alguma coisa e identifica-me, aí eu posso partilhar. Porquê? Porque a pessoa, né, permitiu, né? Foi a pessoa que o fez. Agora, nunca pode ser ao contrário. Percebes? Percebo, claro. Percebo. Eu queria era mesmo só ouvir de um psicólogo. Sim. E como é que agora é uma pergunta tipo para um psicólogo, mas para ti, como é que funciona a cabeça de um psicólogo? Na interação com as outras pessoas. Do tipo, eu estou aqui a falar contigo, tu com certeza estás a ter percepções, estás a ver?
Não, olha, depende. Ou tipo na Eu acho que rua, também ou na não rua estás podemos. assim na fila, há uma confusão, uma senhora grita, não sei o quê, tipo, Olha, tu... depende. Não Porque sei se é uma pergunta que tem sim, sim, sentido, sim, não tem mas... sentido. Porque às vezes as pessoas pensam que nós estamos a analisar o tempo todo. Yeah, E a que, minha e que pergunta estamos era sempre a essa, era fazer isso que eu tipo queria um perguntar. raio-x àquela pessoa e já me estás a analisar, Tipo, mas de forma não. geral, estás a ver? Sim, sim, mas eu acho que nós também temos de ter a capacidade de conseguir desligar um bocadinho o nosso cérebro nesse sentido, mas não é fácil. Não é fácil, tipo, vamos imaginar esse exemplo que estavas a dar, veja alguém a gritar no supermercado. Yeah. Tu, se calhar, o meu amigo já vai julgar. E eu vou dizer, não, se calhar ela está a passar por uma situação difícil, né? Olha, se calhar tem algum trauma, alguma coisa que aconteceu. Eu acho que uma das ferramentas que também que nos traz é a parte da empatia, né? Tu empatizas muito mais com as pessoas e não julgas tanto, né? Tu passas a entender que aquela pessoa também tem uma história, aquela pessoa também tem alguma coisa. Então, se calhar nesse sentido, empatizamos mais. Ou é suposto empatizar, se não empatizas mais é porque nem todos os psicólogos são bons psicólogos, também é importante dizer isso, né? Da mesma forma que nem todos os médicos são bons médicos, também Sim, nem sim, todos sim, os sim, sim, psicólogos têm sim. que ser a pessoa mais empática do mundo. Isso às vezes também traz uma cobrança muito grande, que é, não, o psicólogo tem que ser a pessoa mais empática, o psicólogo tem que ser a pessoa mais bem resolvida. E o psicólogo... Não, né? Nós também temos as nossas coisas, também somos pessoas, também temos os nossos monstrinhos e nem sempre somos exemplares, então também não podem esperar sempre uma atitude mega compreensiva da nossa parte e sermos pessoas mega apaziguadoras. Não. Também julgamos. Sim, mas também Mas não é suposto. não vais ver um psicólogo a gritar no, Por que não? Também é pessoa. na caixa, passaram na frente, Também é pessoa. também é pessoa, mas pá, eu, Estás a ver? se vi um psicólogo a Então, gritar assim, vou pensar, não, já pô. viste médicos a fumar? Yeah, 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 Então, se o yeah, médico yeah, yeah. fuma, se o dentista também tem cárie, se o dentista também come doce, O psicólogo também pode não posso gritar. gritar? Yeah, Isso é grande julgamento. pode. Não, Mas, tipo, não, não é mas eu numa de julgar, entendo. estás a Não, ver? mas Mas eu o gajo entendo fica porque, naquela tipo. porque toda a gente pensa assim, tipo, não é suposto. Não é suposto pensar isso sobre ti. Comigo nunca aconteceu, mas tenho alguém próximo, um mentor, uma vez estava a contar que ele estava no aeroporto e que aconteceu um problema qualquer dele com o bilhete e ele já estava a começar a passar-se e não sei o quê, e de repente alguém vira-se para ele: você não é o fulano de tal? Ih, o gajo estava a gritar. Yeah. Estava a Então gritar. ficou tipo, tu tens uma responsabilidade, né? Porque, ok, mas opá, é muito importante que as pessoas não se esqueçam que nós também somos pessoas. Que nós também temos os nossos dias maus. Nós não vamos ser sempre as pessoas mais perfeitas do mundo. E esse às vezes é um peso que nós também carregamos nas costas. Porque eu estava a dizer, isso é uma coisa que eu sinto, né? Depois cada pessoa é diferente. A minha profissão ajuda-me a empatizar muito mais, a compreender muito mais, mas também há momentos em que eu julgo. Também há Normal, momentos sim, em que eu sim. critico. Não é? Também há momentos em que eu me passo, também há momentos em que, pá, quero lá saber dos teus traumas, lida com os teus traumas, não tem nada a ver com isso. Não tens que falar assim. Ou seja, nós também temos as nossas reações, nós somos seres humanos acima de tudo. Claro que depois o nosso nível de consciência também é diferente, a nossa percepção é diferente, o nosso conhecimento é diferente, mas também porque nós estudamos para isso, não é? Então é bom também conseguir desligar o cérebro de ser psicólogo, porque ser psicólogo a toda a hora não. E às vezes também Não, é não, pá, não dá, não não dá. dá, não. Imagina o que é tu estás a desabafar comigo e às vezes há amigos que só querem tipo desabafar por desabafar, não querem conselho nenhum. Eu já estou, não, olha, tu tens que ver, porque pode ser que o teu trauma, não sei o que, não sei o que mais, precisas de. Não é bom também, não é? Nós estamos toda a hora a impingir. É a mesma coisa que tens um amigo que é nutricionista e todas as vezes que vocês vão jantar juntos ele Yeah, está que a dar é chato, conselhos, não né? quer deixar um gajo à vontade. Não, não, não. Não é bom. Então nós também precisamos de saber desligar a ficha, de arrumar a bata, muito entre aspas, que eu não uso bata, mas deixar a bata no consultório. Ok, agora sou pessoa, normal. E até que ponto, não sei se já te aconteceu ou se é normal acontecer, até que ponto é que o problema dos teus clientes não passa a ser o teu, de tanto que lidas com eles? Não sei É se muito difícil. é É, difícil. principalmente quando há histórias pesadas também. Eu É lembro, difícil o quê? Passar ou não passar? é difícil desligar. É Ok. difícil e também vem com a experiência. Também com a experiência, eu lembro que a primeira história que me impactou nem foi no contexto de psicologia, porque eu, além de trabalhar como psicóloga, trabalhei algum tempo na área social, trabalhei 5 anos na área social, em intervenção comunitária, com pessoas em situações socioeconómicas
vulneráveis. E eu lembro que a primeira história que eu saí de um atendimento a chorar foi da área social. Foi uma mãe a passar por situações bastante desafiantes, com os filhos e tudo mais. E às vezes é difícil tu conseguires desligar a ficha e não trazeres isso para ti. Por isso é que é muito importante nós também fazermos a nossa própria terapia, né? Este exemplo que eu estou a dar é no contexto social, mas isto às vezes também acontece em contexto terapêutico. Às vezes há dias que tu chegas ao final do dia pesado, carregado emocionalmente, porque são muitas histórias. Yeah. E são muitas histórias diferentes. E depois acho que os psicólogos têm uma capacidade incrível que é não se esquecem da história das pessoas e não trocam as histórias das pessoas. Yeah, Então, pô, ninguém pode também, não, isso é complicado. é um Vais falar com uma desafio. pessoa, começas a reunião ou a Sim, consulta, estás a falar, na tua cabeça estás num problema e ela. Ei, não não, dá, não, 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 não não, dá, não, né? não. Isso também é experiência, também é treino. Nós não começamos assim, não é? Claro que os primeiros são sempre mais difíceis, mas com a experiência tu vais acabando por conseguir fazendo essa separação. E mais uma vez, arrumar a bata, deixar aquilo de lado. Isto é a mesma coisa com outras profissões, né? Às vezes nós olhamos, há bocadinho estava a falar dos médicos, que às vezes os médicos são frios. Mas às vezes os médicos também precisam de ser frios, porque imagina o que é tu lidares com a morte todos os dias, não é? Então, trazendo isto para a parte da psicologia, dependendo também das áreas em que tu intervens, porque há pessoas que intervêm com áreas mais desafiantes também, tu também precisas ok, de saber separar. Mas imagina, tens uma consulta. Atenção, estou a perguntar só mesmo curiosidade, Claro! estás a ver? Tens uma consulta das 6 às 7. Yeah, das 6 às 7, que é uma pessoa que está mal mesmo, estás a ver? Está mal. E depois acaba a consulta, tu falas com ela, tentas lhe ajudar, o processo normal. Às 7h30 ligam, te vais a jantar. Uma amiga, qualquer pessoa. Hum, É tipo. qual é o Yeah, problema? ok. Yeah. Claro, né? Também tem Não, que não pensei haver. que era aí, pai, não, yeah, não estou Não, não mas estou a olha, por exemplo, uma confrontar. coisa que eu psicóloga. Sim, pode haver, pode haver. Mas uma coisa que eu, como Porque não é psicóloga. fácil, não é Não. fácil. Dependendo das histórias, não é fácil. Uma coisa que eu, como psicóloga, faço e que até né, nós, entre colegas, aconselhamos a fazer é tu teres tipo um ritual que te ajuda a fechar o dia. Ok. Então, tipo, nos meus rituais é ver um episódio da minha série favorita. É como se o teu cérebro associasse de acabou o trabalho, já não estás a trabalhar. Acabou, desliga o cérebro. Ou tu tens tipo. E isto é mais difícil para quem trabalha em casa. Porque vamos imaginar que eu trabalhasse num consultório. Eu trabalho Sim, sim, 99% sim, sim. online. Eu trabalho num consultório, pá, aquele ritual, tu, ok, saís do consultório, vais para casa, entras no carro, vais para casa, tomas um banho, tchau, ok, acabou, tipo, o trabalho acabou, consegui, deixei a psicóloga ali. Quando trabalhas em casa, que fazes tudo no mesmo sítio, né? Casa é um sítio onde tu dormes, onde tu trabalhas, onde tu fazes tudo e que existem cada vez mais psicólogos a trabalhar online, é mais difícil. Então é importante tu teres ali um ritual de passagem, do género, acabou o dia de trabalho, fechar o computador, meteres uma música, descontraíres. É importante fazer também terapia para nós conseguirmos lidar com estas questões que mexem mais connosco. Vamos imaginar que tu acabaste de perder um filho e aparece alguém em terapia que está a lidar também com a mesma coisa, ou que está Uhum. grávida. Não é? Como é que tu lidas com isto? Como é que tu não te deixas afetar por isto? No mês passado eu partilhei nas minhas redes sociais que há um ano atrás eu chorei numa consulta com uma cliente minha porque a minha avó estava muito mal e nós estávamos a falar sobre perda. E eu desabei À frente da à cliente? frente da minha cliente. E foi a única vez que isso me E isso não faz aconteceu. com que a ligação fique Na, mais. olha, eu felizmente, eu como trabalho com as redes sociais, as pessoas sabem a ligação que eu tenho com a minha família. Então eu lembro que naquele momento eu disse: Olha, dá-me só 2 minutos. Eu desliguei a câmera, fui lavar a cara, bebi água, depois disse-lhe: Olha, a minha avó está muito doente, foi por causa disso que eu me deixei. E ela, tipo, compreendeu, super compreensível. E isso também mostra que nós somos humanos. Nós não somos Não, e ela robôs, até fica né? mais à vontade, Fica mais à vontade, percebes? naturalmente. Então, e nós às vezes pensamos, tem que ser um robô, não posso mostrar emoções. É isso que vai fazer com que as pessoas recorram até mim. Não. É quando eu mostro que sou humana tal como eles, que eles mais conectam comigo. Então, é essa questão de perceber que aquilo me pode afetar, aquilo foi, né, foi uma vez que aconteceu, mas vamos imaginar que eu saía dali mesmo, que estava mesmo a mexer comigo. Né, fazer terapia, eu ter um psicólogo com quem eu também posso falar sobre as minhas coisas, fazer supervisão com psicólogos mais experientes do que eu, porque às vezes há muitas coisas dos nossos clientes que são semelhantes a nós. Depois
A vida tem às vezes tem umas coisas estranhas que te manda pessoas que têm uma história muito semelhante à tua, ou estão a passar pelo mesmo problema que tu estás a passar, e tu conseguis separar as águas. Às vezes é difícil, porque às vezes o que tu estás a falar para ele, tu devias estar a falar também para ti. Yeah. Então existe ali uma mistura, mas é fazermos nós a nossa própria terapia também. Fazemos supervisão com psicólogos mais experientes do que nós, para nos ajudar em casos que sejam mais desafiantes e que possam estar a mexer mais connosco. Nós conseguimos desligar, né, e saber que ali eu sou psicóloga, existe uma vida além disso. Eu sou a Petra, né? Psicóloga não é a minha identidade, faz parte, mas não é toda a minha identidade. Eu sou um ser humano antes disso. Então conseguir separar as águas e pedir ajuda quando não estamos a conseguir lidar com tudo sozinhos é o segredo, porque pode mexer, sim, é normal. Ok, interessante. Muito interessante, muito interessante. Quando tu dizes, tipo, fazer terapia, imagina, é possível fazer uma terapia só connosco mesmos, sem procurar um profissional. Por exemplo, eu gosto todos os dias, a qualquer hora, de manhã ou à noite, eu prefiro sempre à noite, de ter assim, no mínimo meia hora, quieto, só para mim. Sem nada, sem televisão, sem nada. Eu gosto da noite, na janela, a olhar. Eu considero isso a minha terapia. Sim, de senso comum, as pessoas dizem, Não é querer roubar o minha vosso terapia trabalho. no género, exercício físico, já estou na minha terapia, não sei o quê. Nem tudo que é terapêutico é terapia. Então, é Calma, terapêutico. repete. Nem tudo o que é? Nem tudo que é terapêutico é terapia. Ok. Então, tudo isso é terapêutico. E ver o mar, terapêutico. Ouvir música, muito terapêutico. Dançar é terapêutico. Ficar a olhar para o vazio é terapêutico. Né? Mas não é terapia. Mas não é terapia. A partir do momento que começa a ser terapia. Quando é terapia. Quando vais a um psicólogo, a um terapeuta, porque não existe só terapia, né? Estamos aqui a falar mais associado à psicologia, mas existem tantas terapias. É terapia quando é terapia. Tudo que não é terapia, Também- mas te faz bem, faz-te bem. Boa. Né? É terapêutico, ajuda-te. Eu gosto imenso de ver o mar, eu gosto imenso de silêncio, eu gosto imenso de ler, eu gosto imenso de apanhar sol. Para mim, ficar 5 minutos simplesmente assim, sem fazer nada, a apanhar um solinho, é Já- terapêutico, yeah. mas não é terapia. Ok, é importante. Sim. Eu pensei que eu estava a fazer terapia. As pessoas Mas confundem. não, afinal estou a ter Assim, em momentos senso comum, terapêuticos. exatamente, estás a Yeah. ter momentos terapêuticos. Ok. Em senso comum é super ok, porque eu vejo isso nas redes sociais do torto e direito. Estou no ginásio, já vim para a minha terapia. Não sei o quê, já vim para a minha terapia. Estou com os meus amigos, a minha terapia. Não. É terapêutico, mas não é terapia. E agora, voltando um bocadinho e não voltando, qual é a tua área da psicologia? Porque tem área tipo de relacionamentos, de terapia para casais ou qualquer coisa assim, né? Tem, também. A tua, qual é que é? Eu trabalho com psicologia clínica, Ok. seja com a parte mais de ansiedades, depressões, mais com a parte mais patológica, mas a minha parte mesmo favorita é conjugar a parte da psicologia com a parte do desenvolvimento pessoal. Trabalho muito com a parte de objetivos, trabalho muito com a parte de pessoas que estão bem, mas querem ficar ainda melhores. Aí já Bem, entra o coach. Entra o coaching, exatamente. Eu gosto muito de conjugar essas duas áreas, é mais a minha praia. A parte clínica não é tanto a minha clínica pura e dura, né? Quando eu falo parte clínica, é mais a parte dos diagnósticos mais desafiantes de serem trabalhados dentro da psicologia. Além disso, estavas a dizer, isso tudo faz parte da parte clínica, né? Há psicólogos que fazem terapia de casal, relacionamentos, autoestima, isso já acabam por ser nichos dentro da psicologia clínica, mas também tens psicólogos das organizações que trabalham em empresas, psicólogos infantis que trabalham em escolas, em whatever, psicólogos forenses que trabalham mais com a parte criminal, psicólogos do desporto que trabalham mais com a parte desportiva, ou seja, existem várias áreas dentro da parte dentro da psicologia. Eu estou dentro da psicologia clínica e depois, mas é um mundo, existe muita coisa. Eu gosto mais dessa área de desenvolvimento pessoal. E como é que vês essa luta que há entre a psicologia e o coaching? Olha, faz sentido em certa parte, há outra parte que às vezes não faz muito sentido. Eu poderia resumir isto em: se cada um soubesse o seu lugar, não haveria necessidade de ser uma luta, não é? Podia ser um casamento. E, Porque é o que tu fazes. sim, exatamente, eu faço um casamento. Mas o que é que acontece? Porque isto é um problema? Porque eu passei psicóloga e eu precisei de estudar 6 anos. Ou seja, 3 anos de licenciatura, 2 anos de mestrado e fazer um estágio para entrar na ordem dos psicólogos. Então, 6 anos. Um coach
está nas redes sociais, às vezes tiram um curso de 3 dias. Mas não vamos falar dos coaches das redes sociais. Sim, mas como é que tu sabes Mas distinguir um dos outros? são eles. Onde é que tu os São eles que se encontras? apresentam como os que vão resolver tudo. Yeah. Onde é que tu os encontras? Porque qualquer pessoa pode chegar a um Instagram e dizer que é terapeuta ou que é coach, não é? Também pode dizer que é psicólogo, mas isso não acontece, vá, se calhar um em 1000, porque nós temos uma ordem, não é? Nós temos um número. Se alguém quiser pesquisar, Petra Tavares, psicóloga, vai encontrar a minha cédula profissional. Então, nós temos um número na ordem dos psicólogos. Agora, tens outro tipo de áreas que não existe ninguém a regulamentar. Tipo, não há ninguém que diga a um coach, ok, olha, tipo, estás regulamentado, tens competências suficientes. E qualquer pessoa pode Não, ser. mas também tem... Tem, mas Está-me a faltar o nome agora. tem mas uma também, certificação, tem uma formação. formações. Mas o problema é que tu tens formações que têm 6 meses e tens formações que têm 3 dias. Então tu ficas sexta, sábado e domingo E já é. e recebes um manual, né? Ficas ali, ok? E já és coach. E o problema qual é que é? É que muitos não sabem o seu lugar, não sabem o seu papel. Sou coach de relacionamentos, mas tu em 3 dias consegues intervir com alguém no relacionamento dela? E às vezes querem fazer o mesmo papel como psicólogo que estudou 6 anos. Por acaso, eu vi, não estou a dizer que é ou que é ou que não, mas que o trabalho do coach tipo, em termos de tempo, é muito mais reduzido como psicólogo, Sim. porque até níveis de perguntas é diferente. O psicólogo, o coach, não te pergunta porquê, pergunta-te como. O coaching é muito prático. E desenhando assim, tipo, imagina, está aqui, né? Imagina que estamos ao dia de hoje, presente. Daqui para trás temos o nosso passado e daqui para a frente temos o nosso futuro. O coaching supostamente só pode trabalhar daqui para a frente. Então, onde é que tu estás? Onde é que tu queres ir? E trabalha com objetivos, trabalha com coisas muito palpáveis e coisas muito práticas. E tem um tempo definido. Imagina, tu começas um processo de coaching hoje, tu sabes que vai durar 12 sessões, tu sabes que vai durar 10 sessões, tu sabes que vai durar 3 meses, sabes que vai durar 6 meses. Ou seja, tem uma data para começar e tem uma data para terminar. Nós definimos um objetivo e aquilo que eu te vou fazer é ajudar a tu conseguires dar passos em direção a esse objetivo. E no final do processo, o objetivo é que tu tenhas alcançado o teu objetivo. Por isso, só por aí não pode ser uma coisa muito profunda. Porque como é que eu te vou garantir que tu em 6 meses alcanças um objetivo? Se for uma coisa profunda, se for um trauma, se for algo mais deep do que isso. Depois daqui para trás, só o psicólogo é que pode tocar, porque é o passado. Como é que Então eu vi errado. Porque pelo que tu estás a dizer, o coach, que também é mais para o profissional. Também pode ser para o profissional, sim. Mas como é ok, então se for mais para o pessoal, como é que tu vais olhar só para a frente? Se tu procurares a frente, tens. Porque o coaching, e nem psicólogo, mas pronto, nós não curamos nada. Mas entendo o que tu queres dizer. Mas isto, para responder à tua pergunta, o coaching não cura nada. E se está a curar é porque alguma coisa aí não está a correr bem. Porque o que é que começou a acontecer e que trouxe ainda mais esta luta é que, por eles quererem curar coisas e quererem ir ao passado, eles não têm ferramentas suficientes para tirar uma pessoa né? É assim, quando tu vais falar sobre o teu passado, às vezes tu sais pior do que aquilo que tu entraste numa consulta. Às vezes as pessoas podem sair a chorar. Às vezes as pessoas podem sair a perceber que a vida toda viveram uma mentira. Às vezes as pessoas podem sair de lá a perceber. Mas isso às vezes pode ser bom, ou não? É bom na medida se tu tiveres ferramentas para lidar com isso. Sim. Se tu tiveres recursos emocionais para lidar com isso. Né? Se tu tens um profissional à tua frente que Não te de 3 consegue dias. estruturar, não de 3 dias. Yeah. Tipo, em 3 dias, compara 6 anos com 3 dias. Não. E com isto eu não estou a dizer que todos os coaches são maus. O problema é que nós não conseguimos separar quem é quem. Mas há guerras mesmo de psicólogos com. Há guerras no sentido de que nós também temos que defender a nossa profissão e temos que defender as pessoas. Porque depois, por haverem maus profissionais, há pessoas que quando vêm fazer terapia estão mesmo muito mal. Porque passaram por um monte de pessoas que lhes abriram um monte de gavetas e um monte de coisas, mas que depois não souberam andar com isso. Então, eu não sou anti-coach. Eu gosto, eu tenho amigos coach, é um meio onde eu estou inserida também, mas a pessoa tem que saber muito bem aquilo que está a fazer.
E eu acho que as duas coisas podem casar muito bem. Eu própria já acompanhei pessoas em processos de coaching que estavam a fazer terapia com outro colega e que eu só estava a trabalhar com aquela pessoa uma coisa específica. X sessões, vamos trabalhar este objetivo, estamos aqui, queremos chegar aqui, temos este plano, tudo certo. Nesse momento eu não era a psicóloga, eu não ia lá, não é? Eu não ia ao passado, não é, olha, não Pô, é. mas é preciso mesmo ter a cabeça Claro, mesmo, yeah, o modo é preciso tu profissional saberes muito ligado, bem, yeah. sim, é preciso tu saberes muito bem o que é que tu estás ali a fazer. Se souberes muito bem qual é que é o teu papel ali dentro, não há problemas. O problema é que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não vou dizer que é a maioria, mas seria assim injusta, muitas pessoas não sabem o seu lugar, não sabem, não sabem aquela linha que separa. Depois na internet hoje em dia é tudo trivial, é tudo, eu vejo, yeah, consigo, todos conseguem. E depois esse é outro perigo do coaching, é que existe um discurso demasiadamente motivacional. Então vamos imaginar que estou a trabalhar contigo e, por exemplo, queres começar um projeto e eu dou-te um plano de ação. Olha, então, vamos definir isso em conjunto. Então, até a próxima semana tens que fazer isto, até daqui a 2 semanas tens que fazer aquilo, neste mês tens que fazer isto, isto e aquilo. E tu recebes um plano de ação todo direitinho. Estás ali muito bem estruturado, já definiste qual é que é o teu objetivo, já sabes onde é que tu queres chegar, já sabes quais são os passos. O coaching ajuda-te muito nesse sentido, organizar, definir objetivos e tudo mais. Sais de lá. Passam 3 semanas, tu voltas, não fizeste nada. Um coach que é puramente coach de Instagram. Então, tu não estás a fazer porque tu não queres. Então, estás-me a dar desculpas, não podes dar desculpas, não estás a fazer porque não tens que fazer acontecer. E bora lá, e não podemos depender de motivação. Não. Enquanto que se calhar a pessoa não fez aquilo porque não está bem emocionalmente. Porque se calhar tirar aquele projeto da gaveta ou dar aqueles passos que foram definidos em conjunto mexe com as nossas inseguranças, mexe com a nossa autoestima. Eu se calhar ia fazer, mas depois deixei-me levar pelos pensamentos negativos. Quando tu tens um psicólogo que está contigo, não é? Não existe essa coisa, tipo, e eu mesclo as duas coisas. Eu hoje em dia eu não separo a minha pele de psicóloga e de coach, eu faço as duas coisas num só. A pessoa é Ok. acompanhada por mim, eu sou psicóloga e uso algumas ferramentas do coaching, porque as pessoas também já vêm para mim porque sabem que eu tenho muito essa veia muito prática. Então vamos imaginar que eu defini um plano de ação contigo. Se tu passar 3 semanas não fizeste nada, passar 2 semanas não fizeste nada, eu não vou dizer que tu não fizeste porque tu não queres. Eu vou procurar perceber o que é que aconteceu. Alguma coisa que se passa, como é que isto te faz sentir? Será que está a mexer demasiado com as tuas emoções? Será que precisamos trabalhar primeiro a tua autoestima, a tua autoconfiança antes de fazer alguma coisa, né, mais prática? E essa componente, essa sensibilidade, são muitos anos em cima. Não são 3 dias. Então, se eu estou a dizer que o coaching é mau, não, de todo. Ok? Amo a área do desenvolvimento pessoal, amo a área do coaching. Mudou completamente a minha forma de ser enquanto profissional, impactou-me a mim enquanto pessoa de maneira brutal. Eu sou uma pessoa completamente diferente depois de ter entrado neste mundo do coaching e do desenvolvimento pessoal, mas é preciso cada coisa estar no seu quadrado. Qual foi assim a coisa do coaching e do desenvolvimento pessoal que tu usaste e usas como uma ferramenta mesmo? Olha, Se não for contar não. Não, é nenhum muita segredo. coisa. Não, é muita coisa. É mesmo muita coisa. Eu comecei a entrar no mundo do desenvolvimento pessoal em 2021 ou em 2020 ainda. Não lembro. Eu lembro que eu decidi abrir uma página no Instagram porque do nada entrei em 2020, à altura da pandemia, toda a gente estava a fazer lives. Normalmente, Toda a yeah. gente estava a fazer lives e eu entrei na live da Nádia Silva com um coach. Do nada, eu segui a Nádia Silva nas redes sociais, ela é sempre apresentadora da RTP África. Seguia nas redes sociais, vi uma live com um coach, não sei o quê, e eu ali algumas cenas que começaram a fazer muito sentido. E aquilo despertou-me. Tipo, isto faz muito sentido. A minha irmã já tinha tirado uma certificação em coaching, a minha mãe também. Ah, Ok, isto também é importante dizer. E elas já me diziam para tirar. E eu, bem relutante, não, essas coisas não, isso não é para mim. Mas aquilo fez muito sentido e eu comecei a consumir mais conteúdos. Comecei a consumir mais conteúdos de desenvolvimento pessoal, comecei a seguir várias pessoas nas redes sociais.
também comecei a seguir muitos psicólogos naquela altura, porque muitos foram para as redes sociais. Comecei a consumir muito conteúdo nas redes sociais, começou a abrir a minha mente de uma forma diferente. Comecei a ler, que era uma coisa que eu não fazia. Comecei a mudar muito a minha mentalidade, a minha forma de pensar. E eu lembro-me que, por começar a seguir pessoas nas redes sociais, comecei a fazer parte de alguns grupos, de algumas mentorias, e eu comecei a conseguir colocar coisas em prática na minha vida de uma maneira muito prática. Vamos imaginar, sei lá, crenças que eu tinha sobre mim, que a psicologia me fazia entender, ok? Porque é que eu tinha aquelas crenças, mas às vezes, e isto não é culpa da psicologia, é culpa das faculdades de psicologia, que às vezes são pouco práticas e não nos trazem aquelas ferramentas assim mais práticas. Eu sou uma pessoa muito palpável, eu sou uma pessoa que preciso de coisas práticas, não sou aquela pessoa muito. Não, preciso de coisas práticas. E essas ferramentas eu consegui através do coaching. Começou-me a dar coisas práticas que eu podia aplicar no meu dia a dia para mudar o meu. Coisas simples, como o meu estado de humor, de eu conseguir perceber como é que eu podia aplicar certas ferramentas no dia a dia. E foi aí que eu comecei a consumir muita coisa. Consumi muita coisa só nas redes sociais, comecei a ler, comecei a escrever, opá, comecei a mudar muito também o meu comportamento e comecei a desenvolver-me, se assim eu posso chamar. Depois, o ponto de viragem foi quando eu fiz mesmo uma formação, fiz uma certificação em coaching, com alguém que também teve muito impacto no meu processo, e eu lembro-me que foi um mergulho em ferramentas que me ajudaram a ter muita clareza de quem eu era e daquilo que eu precisava de mudar na minha vida. E, por exemplo, uma das coisas que o coaching mais me trouxe foi a mudança dos ambientes. É um exercício muito simples que eu fiz e que me ajudou a entender que os ambientes onde eu estava naquele momento não me estavam a acrescentar nada. E que já não fazia sentido eu continuar a ter determinadas pessoas tão próximas de mim porque já não estava Assim não podes coerente. dizer qual é o exercício, né? Não posso. Ok. Olha, pronto, imagina. Tenho perguntado fininho. Tenho perguntado fininho. Não, olha, isso é uma coisa bem simples. Imagina um avião, Ok. ok? Imagina um avião e tu tens o cockpit, não é? Onde está o piloto e o copiloto. Tens agora não sei se é primeira mas classe, não é? Primeira classe, depois a business class, economic class, whatever. Né? Tens as várias classes. E o exercício é para trabalharmos o peer group, né? O grupo, nosso, as pessoas que estão à nossa volta, muito relacionado com aquela típica frase, né? Nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Então imagina que tu és o piloto do teu avião e é suposto que tu sejas o piloto do teu avião. Só que já começa por aqui, que muitas vezes nós estamos a viver uma vida que não é nossa. Então alguém anda a pilotar o nosso avião e nós simplesmente estamos lá e deixamos que as nossas decisões sejam demasiado influenciadas pelas outras pessoas. Mas é suposto que tu sejas o piloto do teu avião e ao teu lado tens o copiloto. E o copiloto normalmente são as pessoas que estão mais próximas de ti. As pessoas que, se tu tiveres uma dúvida, tu vais ligar para essa pessoa te ajudar a tomar uma decisão. É aquelas pessoas que tu mais consideras na tua vida. E eu lembro que eu, na altura, guardei muito isto eu trago comigo desde 2021, de uma notícia em que um piloto tinha se levantado, tinha ido à casa de banho, e o copiloto que estava ao lado dele trancou-se dentro do cockpit, isto é uma história verídica, e despenhou com o avião. Isto para dizer que muitas vezes as pessoas que tens ao teu lado têm que ser pessoas que tu confias bastante, porque senão elas podem despencar com o teu avião e podem captar completamente a tua viagem. E nós às vezes temos pessoas ao nosso lado, muito próximas, simplesmente por apego. Ai, a minha mãe, ai, o meu pai, ai, a minha mulher, ai, o meu marido, ai, é o meu avô, é a minha avó, é uma pessoa muito importante para mim. E a mim o que me trouxe nesse momento foi: estas pessoas podem ser importantes para mim, mas elas podem estar em primeira classe, super bem, a beber um vinho, a comer um caviar, mas não precisam estar ali. Porque se calhar não é para eu ter esta pessoa tão em cima de mim para tomar as minhas decisões. Até porque o cockpit é pequeno, não podes ter lá toda a gente. E muitas vezes nós temos demasiadas pessoas a opinar na nossa vida, demasiadas pessoas ali ao nosso lado. Então, tu és o piloto da tua vida, tens o teu copiloto e tens que perceber quem é que tu queres dentro do teu cockpit. E depois outra coisa engraçada é que o cockpit só tem uma maçaneta do lado de dentro. Então, és tu que tens que abrir e permitir as pessoas entrarem. As pessoas não podem entrar assim de rompante na tua vida e tomar decisões por ti e terem demasiada influência sobre ti. Então, começa por aqui. Tu és o piloto do teu avião. Quem é que são as pessoas que estão ao teu lado no teu cockpit? Uma vez que não podem ser muitas pessoas. Depois temos ali a primeira classe, supostamente é a tua família. Não é? A tua família está ali contigo, mas às vezes há familiares também. Não tem que estar, não tem que estar.
Não, dor de cabeça. convém estar muito perto, né? Porque às vezes são aqueles familiares que são demasiado incomodativos e que mesmo estando fora do cockpit, tu estás a ouvir ali de dentro. Então tu também sabes que tu tens liberdade de colocar amigos no lugar de família. E tu também tens a escolha de colocar a família um bocadinho mais para trás. Ok? E depois tens a business class, que aí são os teus amigos mais próximos. Depois tens a classe económica. Enfim, é todo um exercício para te fazer refletir em que lugar é que estão as pessoas na tua vida e se não está no momento de tu fazer algumas trocas. E que tu também tens liberdade de abrir a porta do avião e convidar pessoas a sair. Ou que também tens liberdade de colocar pessoas ali perto da porta que estão tipo a um fio na tua Se não vida chateias muito. e qualquer coisa tu podes deixar cair. Eu lembro que esse foi um exercício que eu chorei imenso quando fiz esse exercício, porque eu percebi que haviam pessoas que eu tinha perto que eu não estava a fazer mais sentido de ter e que eu tomei a decisão de Mas estar na hora de sair. como é que chegas a essa conclusão? Tu refletes. Para já, eu digo sempre às pessoas: escreve. Tipo, eu hoje em dia faço isto com os meus clientes e mando mesmo tipo um avião para ela, estás a perceber? Tipo uma folha e escreve. Quem é que são as pessoas que estão no cockpit? Escreve. Ok? As pessoas estão mais próximas de ti. E depois, essa pessoa ainda faz sentido estar. Os valores dela ainda são congruentes com os teus. Será que tu não estás. Será que essa pessoa não está a querer comandar a tua vida por ti? Será que vocês já não estão na mesma frequência? E tu, se calhar, estás a manter essa pessoa muito perto de ti por lealdade? Porque há anos que ela faz parte da tua vida, ou há anos que ela está muito perto de ti e não faz sentido estar mais. E é impossível. Tu, com estas perguntas, tu não chegares a algumas conclusões. Depois é a parte mais Não, há difícil, que é sempre tomar aquele uma nome, decisão. há sempre aquele nome que vem à cabeça, Há estás a sempre ver? aquele nome que vem à cabeça. É? E E depois essa aquela outra coisa força. muito importante que eu percebi foi: não é para as pessoas não estarem tão perto de mim que eu deixo de gostar delas. Elas continuam a ser importantes para mim, continuam a fazer parte da minha viagem, vou-vos levar juntamente comigo, mas vocês não precisam estar tão perto. Porque o facto de vocês estarem tão perto está-me a fazer mal. Eu vou começar a explicar isso a alguém que ama. Não explicas. Estou a imaginar que tu dás conta que tu tens um pai ou uma mãe que tu precisas afastar um bocadinho porque realmente não está a ter uma influência muito positiva. Tu não vais chegar, olha, eu fiz um exercício Ninguém vai te levar a e sério, tenho, ninguém vai te levar a sério. e tenho que te eliminar da minha vida. Não. Tu simplesmente começas a reduzir, ou tu reduzes o convívio. Por exemplo, uma pessoa que está comigo todas as semanas, ou tu reduzes o convívio, ou tu simplesmente não vais deixar que essa pessoa influencie tanto as tuas decisões. Se calhar a opinião dessa pessoa impedia-te de fazer muita coisa e tu vais deixar que te impeça de fazer isso. Ou seja, eu não dizia que não porque eu considerava muito a opinião desta pessoa. Ok, eu já percebi que eu não quero que esta pessoa continue a comandar a minha vida ou que tenha tanta influência sobre mim. Então vou começar a dizer que não. A começar a tomar decisões sem considerar tanto a opinião desta pessoa. Às vezes eu nem preciso ter uma conversa com ela. Percebes? Eu, na minha vida, é que vou deixar que essa influência esteja tão presente, esteja tão forte. Percebes? Há pessoas que efetivamente tu vais ter que eliminar. E também não é preciso, olha, vou-te eliminar da minha vida. Não. Ok? Deixas com o tempo, de estar tanto tempo com essa pessoa. Há aquelas amizades que se calhar vocês chegam todas as semanas, vais começar a sair uma vez por mês. Isto também é uma coisa muito importante. Não é que tu vais... Há pessoas que é preciso eliminar. Ok? Há outras que não. Há outras que tu vais reduzir. Se calhar pessoas estavam muito, né, muito próximas. Olha, esta é a minha pessoa, deu a sair uma vez por mês. Vamos jantar fora uma vez por mês. Está ótimo. Ou estamos juntos 3 em 3 meses. Está perfeito. Não é uma pessoa que eu vá continuar a ter tanto acesso. Mas isso é uma mudança que primeiro tu precisas ganhar consciência que aquilo não te está a fazer bem e depois começar a tomar atitudes congruentes com isso. Então, isso para mim foi mind-blowing na minha vida e que ainda estes dias comentava com alguém que às vezes dou por mim a pensar se não estou a ser demasiado exigente, porque hoje em dia eu sou muito exigente com as pessoas que eu permito que tenham acesso a mim, no sentido que entrem na minha intimidade e que eu chamo mesmo de amiga íntima. É preciso... Tem critérios. Há pouco tu usaste uma palavra para mim bué forte. Para mim, hoje, há algum tempo e hoje em dia tem bué sentido de frequência. Para mim, se não estamos na mesma frequência, na mesma energia, não vai dar para a gente fechar, estás a ver? Exato. E às vezes não quer dizer que eu vá eliminar essa pessoa da minha vida, porque coitada, essa pessoa às vezes não tem consciência também, não é? E às vezes há coisas... E outra coisa que eu também tive que entender que é...
quando tu começas a, né, e tu já me disseste que tu lês muito, e quando tu começas a entrar neste mundo do desenvolvimento pessoal, a tua cabeça começa a mudar. A tua forma de pensar começa a mudar, a tua mentalidade começa a mudar, a forma como tu olhas para os desafios começa a mudar, As prioridades. as prioridades começam a mudar, as tuas conversas começam a mudar. E nós não podemos exigir que todas as pessoas à nossa volta sigam o mesmo ritmo. Isso é injusto. Nós já estamos nesse lugar, mas aquelas pessoas podem não estar. Então também não tenho que exigir que toda a gente acompanhe o meu ritmo. E com isto eu quero dizer que eu posso até continuar a ter relação com essas pessoas, né? Pessoas que não estão exatamente na mesma frequência do que eu, mas eu não vou dar tanto tempo, não é? Sim, sim. Não vou dar tanto espaço. Yeah. Tu consegues, com uma palavra, caracterizar tipo a psicologia e o coaching? Uma palavra para a psicologia e uma palavra para o coaching? Yeah. Epá, Às vezes também são perguntas, estás a ver, que vem na minha cabeça. E epá. Olha, só parece um bocadinho provocatório. Psicologia completa, coaching parcial. Pronto. Mas porquê? Porquê que vem essa coisa com o coaching? Não É é porque se uma calhar, coisa. como tu disseste, o coaching Sim, é porque sabes? assim, um psicólogo, se bem que há psicólogos que já me encaminharam pessoas só para a parte do coaching. Tipo, às vezes há psicólogos que também não têm tanto. Isto também é uma coisa que também traz a importância do coaching e que eu acho que as duas coisas podem ser um casamento, que é muitas vezes a psicologia. Por não nos terem ensinado, não é muito prática e só sabem trabalhar com o problema. Isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção na parte do desenvolvimento pessoal e do coaching, que é a psicologia lida muito com o problema. Tu sabes, imagina, uma pessoa chega até ti e eu estou muito mal, estou com muitos problemas. É perfeito, gente, entre aspas, para o psicólogo, porque sabe lidar com os problemas. Yeah. Olha, não, até estou bem, mas gostava de trabalhar aqui alguns objetivos. O psicólogo fica, meu Deus, vou fazer o que é com uma pessoa que está bem? Se você trabalhar com pessoas que estão mal. Então, eu acho que pode não, que devia ser aqui um casamento, ligar as duas coisas, né? Passado, presente e futuro. E nisso, o psicólogo tendo as ferramentas adequadas consegue fazer muito bem, passado, presente e futuro. Enquanto que o coach lá está, é parcial. Pode ir ao passado? Pode. Se devia? Não. Porque lá está. Pode ir lá e não saber o que fazer com aquilo. Porque estou 3 dias. Para aquilo, não é? Agora, tenho uma pergunta que eu até estou com gosto de vergonha porque eu fiquei confuso agora aqui no meio desta conversa. PNL. Ok, PNL, Programação Yeah, Neurolinguística. exatamente. Pronto. É uma ferramenta. É uma ferramenta. O que é que tu achas? Eu acho que faz sentido. Mas Mas aquilo é PNL psicologia. vai. Percebes? PNL vai ao passado também. Olha, não te vou responder essa pergunta porque não é uma coisa que eu tenha estudado. Ok. Ok? Conheço algumas ferramentas de PNL que fui apanhando na área do coaching, mas não é uma coisa que eu tenha estudado. Se tu entras nas redes sociais e vês alguma coisa como PNL, Practitioner, e que te vai ajudar nisto e naquilo, desconfia. Vê Não, bem mas o que é que a pessoa já, estudou. já desde aquela altura o PNL teve esses problemas porque, pronto, é programação neurolinguística, acho que é um técnico de informática, programação, e neurolinguística era um psicólogo. Eles dois juntaram-se e criaram o Juntaram-se. PNL, estás a ver? Uhum. Só que o que eles faziam era, fizeram consultas com muitas pessoas até encontrarem Um as método. ferramentas e o método, estás a ver? Mas não foi uma coisa de um ano. Não é uma ciência. Yeah, estás a ver? Tanto Estás que a eles ver? metiam, eles acho que chegaram a falar com psicólogos, metiam máquinas a filmar e depois ficavam a ver as consultas durante bué de tempo, ou seja, e percebiam o que é que despertava certos gatilhos com certas perguntas. Estás a entender? Só que depois, lá está, os 3 dias, começaram a entrar, que houve pessoas que foram tendo certas mentorias Sim. e em 3 dias, Exato. E uma assim, semana, eu não. achavam que tinham. Eu Até, não. mas desculpa te Não interromper, mesmo os diz. criadores da PNL discordavam disso. E que acho que foi a partir daí que começou a ser mal visto. E é assim, eu não demonizo nem o coaching, nem o PNL. Mas são ferramentas. Não podem ser só aquilo. Não é? O PNL são ferramentas. E são ferramentas que fazem sentido.
não é? A forma como tu falas contigo, a forma de ressignificar crenças, a visualização, não é? Como é a ancoragem. Ou seja, existem Hábitos. ferramentas, hábitos. É tipo top. Tu vais, um dos meus livros favoritos é Hábitos Atómicos. Tem lá muitas ferramentas de PNL. Hum, mas só aquilo é muito redutor. Porque senão depois mais uma vez, vamos buscar profissionais que te dizem não, 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 é só dizer umas afirmações positivas por dia e vais reprogramar a tua mente e está feito. Fecha os olhos, Né? imagina-te, não sei o quê. Eu próprio me questionei, porque Mas tem ferramentas que fazem sentido, mas não pode ser só aquilo. É muito redutor. Então, se tu fores um profissional, ok, atuas desta forma e vais buscar algumas ferramentas de PNL para complementar aquilo que tu já fazes, ótimo, perfeito. Eu própria também tenho curiosidade em estudar PNL, no sentido de ir buscar mais ferramentas, para eu ser uma pessoa muito prática e acho que há ferramentas que fazem muito sentido e que aquilo é psicologia organizada de uma forma diferente. Eu própria tenho curiosidade em estudar, de uma forma que fui estudar coaching, mas não simplesmente para reduzir-me ao coaching, mas para integrar ferramentas na minha profissão. Então, enriquecer. para ir buscar ferramentas, acho que faz muito sentido. Para ser só aquilo, desconfio, Ok. ok? E acho que as pessoas também devem desconfiar. Eu comecei a desconfiar desde que eu vi que, uma consulta de coaching, tipo, eles resolvem-te. Isso é Eles, impossível. eu fiquei naquela, tipo, não vamos exagerar. Então não tinham que fazer comigo. Para eu acreditar, eu tinha que entrar com uns problemas numa sala. Ok, vão fazer X perguntas, eu vou estar disponível. X perguntas, pau, 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 vou mergulhar onde tenho que mergulhar. Mas eu acho que as coisas não são assim. Por isso que eu também quis falar isso contigo, para entender bem essa diferença e a guerra que há, porque há uma guerra. Há Ah, uma guerra. Há eu tento psicólogos não, mesmo eu que tento não não. me meter muito aí. Sim, Não, mas porque tu não sim. podes, porque Mas, até tu também mas deves não, estar nessa guerra. mas também sou sincera. Eu, quando fui tirar a minha certificação, eu tive receio. Eu lembro-me que aquilo foi durante 8 dias em sala e depois tive mais um acompanhamento de 3 meses. E eu lembro que só no último dia que eu postei nas redes sociais, porque eu estava com medo do que os meus colegas iam pensar. Então, eu própria também tive medo quando comecei a entrar nesse mundo. Mas tu já sendo psicóloga também vais encarar aquilo de forma diferente, não? Sim, mas o problema é que mesmo assim não é bem visto, sabes? Eu estava a tirar com. Uma coisa é se eu tivesse a tirar uma formação em coaching na Faculdade de Psicologia. Não foi na Faculdade de Psicologia. Ok? Foi com alguém que me fazia muito sentido, que tem uma certificação em coaching e eu fui fazer com ele. Se eu tivesse tirado na Faculdade de Psicologia, se calhar ia ser. Não tinha tanto receio. Mas eu lembro que naquele momento eu tive medo de me expor. Mas depois, quando eu me expus, nunca ninguém me disse nada. Até porque um dos meus valores é a ética e eu procuro manter a ética em tudo aquilo que eu faço. E se vejo alguém a ir contra isso, também faço questão de falar. Mas realmente eu própria também senti esse receio de como é que vai ser visto. Tipo, ela é psicóloga clínica e agora está-se a meter no coaching e não sei o quê. Tenho amigos tipo, que eu amo que são coaches e não sei o quê e tal. Epá, não E há jogo, não sempre jogo essas aí. guerras. E agora, uma pergunta. Tu não é o que é que preferes, né? Porque às vezes nem, quando estamos a trabalhar nem sempre é aquilo que preferimos. Mas para ti qual é que é melhor? As presenciais ou as via tipo via Zoom? Sim, online. Online, yeah. Eu sou muito, muito fã do online. Ah, é? Sim, eu sou muito fã do online. Porque eu também, a maior parte da minha experiência enquanto psicóloga é online. Eu, quando estava a fazer o mestrado, nós logo no mestrado temos um estágio que nós fazemos, né, para terminar o mestrado. Eu fiz presencial, fiz no Hospital Amadora Sintra, então foi a minha experiência com presencial. Depois, entretanto, eu já comecei a ir um bocadinho para a parte social, então deixei um bocadinho a parte clínica de lado. E só em 2021, com a pandemia, é que eu voltei a estar de forma assim pura e dura no atendimento de 1 para 1. E foi online. Então desenvolvi muito mais no online, ganhei muito mais teleca no online. O presencial é fixe porque eu própria também comecei a sentir mais falta de estar com pessoas, porque eu sou uma pessoa muito de pessoas. E o online, epá, estás sempre sozinho, estás sempre sozinha, né? O presencial tem ali uma coisinha diferente, mas posso dizer que, sei lá, 10% do meu trabalho é presencial, o resto é tudo online. E acho que isso também é um mito, que as pessoas às vezes pensam que o presencial traz mais resultados que o online.
Eu acompanho, a minha equipa, acompanha as pessoas de 17 países diferentes e isso não seria possível se não fosse o online. Então, 17 países diferentes. 17 países diferentes. É Para quem muito estava com fixe. vergonha de criar uma Uma página no página, já viste, Instagram. né? 17 países diferentes. E isso não era possível com o presencial, não é? Não dava. Yeah. Olha, eu acho que da minha parte está tudo. Tem alguma coisa que gostavas de falar, que ficou por dizer? Acho que não, olha, gostei muito da conversa. É? Obrigada, sim, foi fixe, porque também gostei que não foste simplesmente aqui à parte da psicóloga, Não, é que é como eu te normalmente disse, aquilo que me como é o chamam. slogan, é o podcast de quem é. Eu gosto. E depois eu gosto bem de conhecer as pessoas. Ainda bem. Para Espero que tenhas gostado de me entender. conhecer. Gostei. Gostei, está tudo. Olha, obrigado Obrigada, eu. por teres vindo à nossa casa. É especial, foste a primeira mulher. É muito especial. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado.